esse livro para ler, tenham a mente de vocês livre de qualquer preconceito, de qualquer paradigma, de qualquer assunto que vocês acham que sabem. Abram a mente de vocês e o coração de vocês para ler com a alma e com o coração. Esse livro é um alerta, é um socorro para muita coisa errada que existe aí no mundo. Se a gente pesquisar no YouTube, nós vamos ver muitas informações que não tinham chego, ou por que a gente não está sabendo disso que está acontecendo. Mas, aqui no Brasil, está sendo startado agora sobre o que está acontecendo no mundo todo, com adultos também, mas principalmente com os nossos jovens e com as nossas crianças. Então, com vocês, o privilégio de ter aqui o lançamento, de ter aqui o Zé dando essa palestra, né, para nós, esse esclarecimento, essas informações, um livro muito pesquisado, com todos os endereços, sites e livros, se vocês quiserem pesquisar, podem acompanhar depois. Então, nós vamos à leitura hoje com a Gabi e depois a palestra com o Zé. A oração inicial, primeiramente, né? Vamos fechar agora nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiões e a toda a espiritualidade do mundo todo que está intuindo, que está torcendo, que está trabalhando para que acabe essa medicamentação, esse excesso de remédios, esse excesso de desinteresse nas nossas crianças, nos nossos jovens, nessa falta de amor e de paciência com esses seres que estão vindo e que um dia seremos nós que estaremos voltando. Então, que mundo queremos para elas e para o nosso retorno? Que possamos levar a mensagem de hoje para a nossa vida, para os nossos lares. Que o Zé possa ser intuído, passar para nós a mensagem tão desejada, que tantos espíritos estão torcendo, para que cada um de nós acorde para o que vem acontecendo há muito tempo. Agradecemos ao Papai do Céu, à espiritualidade boa e amiga, que sempre nos acompanha, que nos intui, que nos faz abrir os olhos e ver o que precisamos mudar. Que a Gabi faça uma leitura esclarecedora, que penetre em nossos corações e que traga um pouco mais de atenção para nós, para o que está acontecendo no mundo e nas nossas vidas. Que assim seja. A consciência e o sistema gástrico. A grande maioria das pessoas vivem num turbilhão de ansiedades e incertezas, angústias e contemplações materiais em excesso. Todas essas erupções emocionais trazem transtornos, muitas vezes, irreversíveis. Em muitos quadros, desde úlcera gástrica ou duodenal, são frutos, primeiramente, desde os distúrbios alimentares, nos que se empanturram de comida, ou naqueles que nem ao menos sabem o que estão comendo. A consciência de si está sendo perdida para uma distração cotidiana, onde as propagandas valem mais do que um conceito médico. As gastrites são meros sintomas de causas mais profundas, sejam efeitos da incontinência alimentar, o álcool ou, principalmente, os atos e os distúrbios da culpa lutando com a consciência. E quando nem a culpa se instala e a consciência não consegue chamar a razão, aí o sistema gástrico entra em convulsão. O fluido, poderoso clorídrico que tem uma função junto às proteínas, se desajusta. E aí está formada a guerra ácida e os males gástricos.
Aqui, aprendemos que os centros de força no corpo espiritual estão ligados diretamente ao nosso aparelho digestivo e aos plexos gástricos. Os principais são centro de força esplênico e o gástrico ou umbilical. Portanto, amigos encarnados, fiquem atentos à consciência e à vida que estão levando, com votos de equilíbrio e aprendizado AF. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião de psicografia pública da CEIU, em 16 de setembro de 2012, que está no livro Ensinamentos de Outra Dimensão. Agora eu acho que está. Então, novamente, boa noite. Muita paz, um enorme prazer e alegria, né? Eu acho que estou sentindo essa alegria muito grande de ter feito esse livro. Rapidamente, eu queria dizer para vocês que, antes de viajar para a Inglaterra, para esse convite desse trabalho voluntário que nós fizemos lá, eu havia chamado a Kátia, a Gabi e a Nice, porque eu ia terminar um livro, que é um livro que se passa uma história no trem, sobre os grupos de comportamento, aí tem um vagão de uma pessoa que dá conselho e tal. E como ele já se encontra na metade, eu digo, eu vou terminar esse livro lá e vou mandar para vocês, né? E vocês vão fazer aí. Aí a Kátia disse, bem, eu vou para o Canadá com a minha filha, que eu tenho que ir lá, e a Gabi ficaria recebendo isso aí, né? Mas nos meus primeiros dias, que estava em Londres, uma grande vontade, um grande anseio de ir no Science Museum, o Museu da Ciência em Londres. E ao chegar lá, eu adentrei o museu. Legal, fui ali onde tinha... Quando chegou no departamento que eu mais estava ansiando e não encontrava logo, era o departamento que falava do cérebro. E eu sou um apaixonado pelo cérebro, né? Quem me conhece, eu estudo há muitos anos como autodidata. E fui para esse departamento. Mas estava tudo muito bem, eu olhando a memória de elefante, me lembrei do André Nates, olhando... porque o André Nates disse que eu tenho memória de elefante, e fui no lugar, tirei até uma foto do elefante para mostrar para ele. E aí, quando eu chego em determinado departamento que tinha um cérebro assim luminoso, eu até tirei a foto, falta até passar para a Gabi, eu botei a mão ali na parede e nunca mais eu havia sentido essa forte, intensa psicometria que eu achei que tinha desaparecido de mim, que é a psicometria de imagens, né? E eu fiquei ali, eu acredito, catatônico ali, ainda bem que as pessoas acharam que eu estava olhando para a imagem assim, né? Acho que deve ter passado, eu perdi a noção do tempo, não sei se foi 2, 3, 4, 5 minutos. Sei que quando eu voltei a mim, eu lembrei de que quando eu era criança acontecia isso, né? Que a minha mãe pegava um pano da pessoa que desapareceu, olha, a minha avó, dava para mim para eu segurar para ver o local. Isso acontecia muito quando eu era criança. Graças ao professor Clóvis Nunes, que eu tenho a honra hoje de tê-lo aqui na plateia, está ali, ó. Não vou dizer para ninguém ficar olhando para ele, mas ele está ali. Ele, quando veio aqui uns 2 anos atrás no Flore Blue, ele me explicou que aquilo que alguém já tinha me explicado, mas eu não tinha confiado na informação. Como veio dele, eu confiei que a psicometria é totalmente orgânica. E ele me disse que pode ser potencializada pelos espíritos, mas é orgânica. Realmente, se eu me transformar em ateu ou em protestante, ela vai estar aqui dentro de mim. E o que é que veio nessa psicometria? Imagens cerebrais. Veio todos os neurotransmissores. Eu consegui ver a fenda sináptica, o espaço que existe na fenda sináptica. Esse espaço, eu vi várias coisas que acontecem com cada grupo, como é, como não foi, como não é. Saindo de lá, eu saí com minha mente cheia de informação. Eu tive que sair, inclusive eu voltei no museu de novo, na 3ª semana que eu estava lá, porque eu não curti o museu. Aí depois sim, eu tirei foto com Darwin e tudo, mas naquele dia eu não curti o museu. Porque eu saí com um monte de imagem e aquele espaço da fenda sináptica foi explicado para mim, na minha mente, que aquilo era do futurista, e acabei com tanta informação que quando eu cheguei, era quase 1 hora de Londres onde eu estava, na região de Gatwick, onde fica o aeroporto de Gatwick. Quando cheguei lá, eu peguei... Não, no caminho eu comprei um bloco, escrevi todo no bloco, que vocês viram ali, eu fotografei o bloco e comecei a escrever o livro e mandava para a Gabi, que estava aqui no Brasil, e a Kátia estava no Canadá. E a Gabi, eu fotografava e ela começava a digitar, não foi isso? Só que aí depois, eu não sei, ela não tinha dado o título para... Depois eu digo, vou ser obrigado a falar agora aqui, né? O livro mudou, é Você e a Cura, porque ela estranhou logo. Mas esse é o título? Não era outro livro? Eu disse, era outro livro, mas vamos escrever esse aqui.
Mas só que elas achavam que eu escrevia um livro para terminar em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Não, todo dia eu dormia só 2 ou 3 horas, no máximo, né? Chegou um dia que eu nem dormia, eu virei à noite escrevendo e no outro dia eu ia trabalhar até 1h, de 9 a 1. Enfim, o livro está aqui. O que mais me motivou a escrever ele foi estar no Science Museum, em Londres, onde eu fui, não sei se abençoado ou o que é que foi, mas a minha psicometria ela voltou daquelas épocas imemoriais da minha infância e eu consegui. E convido qualquer neurocientista que estiver assistindo, qualquer grande neurocientista, para fazer a prova dos 9 com os grupos, pessoas desse grupo e com os neurotransmissores. Vamos lá então. Bem, eu não vou me ater, eu fiz uma palestra totalmente diferente em Poços de Caldas, né? Porque lá eu tive que legitimar, tive que colocar vídeos de psiquiatria, tive que colocar muita coisa das perguntas do Livro dos Espíritos. Como eu estou em casa, e eu sei que a minha casa as pessoas conhecem tudo sobre, né, os grupos de comportamento e onde é que legitima, então aqui eu não vou perder tempo com isso para que a gente possa ganhar bastante tempo. Então aqui, para os que não conhecem, que estão na internet, ou alguns que vieram pela primeira vez, só é abrir o Livro dos Espíritos nas questões 907, 908, 191. E a Gênese no capítulo 3, eu esqueci de colocar a Gênese, capítulo 3, o bem e o mal, o instinto e a inteligência, no item 18, eu esqueci de colocar aqui, no item 18, você vai encontrar falando sobre a paixão, né? Da qual não é a paixão dos apaixonados, nem a paixão da língua portuguesa. A base paixão, nós, né? Quando eu digo nós, porque não fui eu escrevi o livro, esse livro aqui, ó. Agora nós, o Dr. Hernando Guimarães Andrade, eu estava faltando uma palavra no meio, não é? Aliás, quem me deu a palavra, a última foi ele, não é? Eu tinha colocado princípio porque é da 907 e elementar natural foi uma sugestão do Dr. Hernani que me ajudou, porque eu queria colocar algo no neologismo novo, nessa ciência, nessa descoberta nova, não é? Que eu não faço questão nenhuma de ser tido nem ter notoriedade. Daqui a 20, 30 anos, alguém vai melhorar em muito isso aqui e vai descobrir que eu cometi alguns pequenos erros, como é normal, não é verdade? Então, princípio elementar natural, no passado foi chamado de paixão. Faça um pequeno histórico no livro, como foi que isso chegou e a Igreja Católica detopou e chamou. Quando eu vi uma novela com esse título, juro para vocês que me deu 2 coisas, vontade de chorar e vomitar. Verdade. Quando eu vi um título de uma novela numa emissora, que eu não quero dizer o nome por uma questão de ética, tive 2 sensações. A primeira foi de vomitar e a segunda foi de chorar. O título da novela era 7 Pecados Capitais. Olha que ignorância. Durante mais de 2000 anos, não, 2000 anos não, né? Acho que, anos 300, quase 1800 anos, as pessoas não conhecem. E já veio outros, fora essa pessoa, trazer essa verdade para que a gente possa se libertar, mas, de alguma forma, eles impedem, porque essa aqui faz com que você se cure, faz com que você se liberte e faz com que você não pertença a nenhum paradigma, nenhum sistema. E ninguém lhe aprisiona. Vamos lá, então. Isso aqui está dentro do Livro dos Espíritos. Isso aqui foi de um livro que não é do nosso livro, né, mas é do Paul. Esse aqui é do Pestalozzi. Isso aqui foi uma contribuição, aliás, está no nosso livro esse aqui, Você é a Cura. Isso aqui foi uma contribuição de uma pessoa que me passou, e que no livro eu não falei o nome dela, até porque o livro eu não falo o nome de pessoas, mas ela está aqui, a Gabi, eu quero agradecer ela, né? Quando eu estava mandando para ela, disse assim, Zé, eu estou lendo um livro que tem um negócio sobre Pestalozzi e que tem a ver com a ferramenta, tem a ver com a descoberta. A melhor coisa que um ser humano faz é ele não querer ser dono daquilo que não foi ele que fez. Porque um dia é descoberto, um dia ele é. Isso não existe. A verdade é a melhor coisa que tem, porque ela é igual a um sol, toda a sombra que tiver de mentira e de engodo vai cair vai sair, né? Então foi a Gabi que mandou para mim lá, e eu coloquei aqui, ó. Aqui é do livro que eu escrevi, na página, não vou dizer qual é para vocês encontrarem, né? Está lá no livro, mas eu vou ler a parte do Pestalozzi. Para quem não sabe, Pestalozzi foi mestre de Allan Kardec, do professor Rivail.
em Yverdon, na Suíça, que fica entre a França e a Suíça, naquele meiozinho ali, que eu já estive, inclusive, muito próximo, não deu para mim ir uma vez. Ali tem foi ali o grande escola, colégio de Yverdon, de Johann Pestalozzi. Então vamos lá. Olha o que Pestalozzi disse: o germe das qualidades. Para Pestalozzi, a educação deve cultivar harmoniosamente as diferentes faculdades do ser, representada pelo cérebro, o coração e as mãos. A única diferença que vocês vão sentir de ligação com o nosso trabalho é que as mãos, na verdade, elas seguem um ritmo de proatividade. Eu conheço pessoas, a maioria, que não são ativas e que a primeira coisa que elas procuram quando estão vendo uma passeata ou um desfile é uma parede para se encostar. Pode ver. Porque não usam as mãos. Se você notar as pessoas ativas da atividade, elas estão com as mãos assim, ó, né? Fazendo assim, ó, né? Fazendo assim, puxando, querendo mexer com elas. Se Pestalozzi estivesse na época de hoje, ele ia dizer que vinha dos rins, né? Das glândulas adrenais. Vamos lá. Repetindo, o germe das qualidades, Pestalozzi. Para Pestalozzi, a educação deve cultivar harmoniosamente as diferentes faculdades do ser, representadas pelo cérebro, pelo coração e pelas mãos. O desenvolvimento intelectual está ligado ao cérebro. O desenvolvimento afetivo, moral, dependem do coração. E a ação e a atividade, o desejo, a vontade de realizar estão ligados às mãos. Cada ser já possui em si mesmo o germe dessas qualidades em estado latente. A educação cabe a tarefa de auxiliar o seu desenvolvimento, a educação aos educadores. Pestalozzi foi um dos maiores e melhores educadores do planeta Terra. Tá? Tanto que Kardec, toda a sua metodologia se deve também ao aprendizado de um mestre, que foi Pestalozzi. Mas cada ser também possui em si mesmo um impulso ou uma ânsia irreprimível de perfeição. Tanto os emocionais têm o seu lado de criar uma perfeição, quanto os ativos de criar uma perfeição e quanto os racionais de criar uma perfeição. Porque isso faz parte daquilo que Jesus Cristo no Evangelho de vida eterna nos diz, né? Sejais perfeitos como perfeitos, né? É o nosso Pai que está no céu. Mas é esse sentido de perfeição. Não ser perfeito igual a Deus, porque nós nos igualaríamos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, mas cada ser também possui em si mesmo um impulso, a ânsia imprevisível de perfeição. O educador deve cultivar esse impulso e fornecer os meios adequados para que esse desenvolvimento ocorra. Só que não acontece isso. Os educadores estão fazendo o seguinte: entraram no sistema, no Matrix, que quando a criança é diferente daquela outra, por ela ser uma criança muito ativa, mas com um racional muito rápido, ela presta atenção, ela já pegou tudo, porque ela não gosta muito de escrever, porque esse grupo de comportamento que eu vou mostrar para vocês não gosta de escrever. Não é assim, Franco, que aconteceu com você? Vou imitar o Franco quando era criança, porque eu fico muito feliz e dou um sorriso desse bem grande, porque a ciência, essa descoberta nova, eu consigo provar ela com as pessoas, não preciso de nenhum material. Não preciso de nenhum tubo de ensaio, de laboratório, não preciso de ninguém a não ser as pessoas, estejam aqui, estejam na Bahia. Não é? Na página 124 eu escrevi sobre um grupo de comportamento de um baiano de Feira de Santana, mas como ele não leu o livro ainda, então ele que lê a página 124. Mas então, como eu falava, o Franco e a Jaqueline está por aqui, a Pimentinha, a Jaqueline? Não está, né? Então também não vou falar dela, já que ela não está. O Franco, quando era criança, o meu irmão Fred, que é do grupo, né, dos otimistas, se o Franco hoje tivesse 8, 9 anos, 10 anos, ia ter que tomar Ritalina, essa droga maléfica do inferno, que veio diretamente do inferno lá, produzida num umbral médio, inclusive. Então, brincadeira minha. Já vou dizer que eu estou dizendo besteira. Não, é só para brincar. E o Franco, se tivesse 7, 8, 9 anos, por ser uma criança que prestou atenção, já entendeu tudo que a professora disse, e aí ele vai fazer assim, ó. Beliscar uma coleguinha, brincar, jogar papelzinho. Aí chama a mãe dele e diz assim: mãe, é o seguinte, o Franco Bertelli tem TDAH. Aí a mãe faz: que isso? É grave? É no cérebro dele? Sim, é no cérebro. E aí o Franco vai tomar a Ritalina, que é a pílulazinha do conserta. Conserta nada. Não conserta nada. Conserta para os pais e a professora que quer ver se vê livre da atividade da criança. Aí a criança fica meio zumbi. Professora, isso é correto? Então,
Nós, como disse Pestalozzi, nós nascemos com potenciais que nos levam à perfeição. Lembram, né? Cabeça, né? O cérebro, o coração, né? E as mãos. Vamos lá. Eu nunca havia passado isso aqui. É inédito essa questão aí, né? Que a gente passou agora. Então vamos lá. Mecanismos de cognição e manifestação do princípio elementar natural. Eu gosto muito de usar nas casas espíritas, lógico, né? Em outros lugares que não tem a casa espírita, a gente usa os filósofos para provar isso. Mas vamos lá. Na questão 146, que trata da alma, né, da questão da alma, Allan Kardec pergunta: a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Como muita gente já falou aí, que é na epífise, né? Não é, não. Esqueceram de ler a 146. E eu gosto muito da questão 146, porque ela vem daquela primeira parte, onde os espíritos escreveram na prancheta, não utilizaram de nada, tinha as duas moças lá, tinha médios de efeitos físicos, mas não tinha contato com a pessoa, não tinha nem ponto nem vírgula. Então essa questão é uma questão bem primordial, que vem lá de trás, da primeira fase do Livro dos Espíritos. Não tinha nem ponto nem vírgula. Então é uma pergunta que até para aqueles que querem rechaçar das psicografias, essa daqui não foi psicografada. Vamos lá. Não, a resposta é não. Porém, nos grandes gênios, em todos que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente, na cabeça. Não é na cabeça? Lembra Pestalozzi do cérebro? Que seriam 3 inteligências que Pestalozzi diz faculdade, ele chama de faculdade. Poderíamos denominar como inteligência. Faculdade, também usei isso lá no livro. Faculdade, inteligência, faculdade. Então a faculdade aqui, o livro dos... Olha, quando eu tenho umas pesquisas que eu fiz, que eu não trouxe ainda, que é surprise, eu faço links, que se eu for observar, até em outras línguas, que eu estou doido para pesquisar em outras línguas, no Japão, na Índia, na Grécia, que as histórias falam o que a 146 fala, o que Pestalozzi fala, o que o Dr. Paul MacLean falou, o que outro falou. Isso se chama assim, um conhecimento fragmentado de verdade que precisa ser colada de novo. E se der tempo ainda nessa encarnação de eu colar várias, vou colar para todos vocês, para todos nós. Vamos lá. Então a resposta da 146 é não, que não reside, não tem uma determinada. Porém, nos grandes gênios passam muito dela, reside na cabeça. Ao passo que ocupa principalmente no coração daqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. A gente não conhece aquelas pessoas racionais? Não tem as pessoas que são bem frias ou estão distantes, né? Você, todo mundo chorando, e a pessoa assim: posso sair da sala? Isso é um caso inédito. Aí a mãe faz assim: meu filho, você não está sentindo nada. Posso sair da sala? Quem que já viu uma cena dessa? Levanta a mão. Olha aí, não sou eu não. A mãe chorando, querendo que o filho se emocione, todo mundo chorando na sala e... Posso sair da sala? Mas tem aqueles emocionais que fazem assim, você está bem sentada? Quanto tempo eu não lhe vejo? Tudo bem contigo? Se espirrar a saúde. Quer dizer, está preocupado com as outras pessoas. Não é verdade? E está preocupado com as outras pessoas. E aqui a 146A. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Essa pergunta é bom, poucas pessoas conhecem Kardec. Eu vim conhecer Allan Kardec quando eu li todas as revistas espíritas. Se eu não me engano, é na revista espírita de 1858, não sei, eu vou estar errando aqui, que tem uma parte que ele fala, acho que o professor ali pode até me corrigir, ele fala sobre que o magnetismo e o espiritismo ambos podem se comprovar entre si, que não estão separados. Agora, por que ele falou isso, Allan Kardec? Quem lê a revista espírita vai conhecer. Ele era um grande estudioso de Mesmer, não é? Franz Anton Mesmer. Ele conhecia o magnetismo. Então, quando ele faz essa pergunta para os espíritos, é de alguém que conhece o magnetismo, uma pessoa que ele não coloca que é ele, mas ele coloca o que se deve pensar da opinião do que situa a alma no centro vital, que ele era um estudioso. E aí, olha a resposta. Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações? Qual é o ponto de convergência do tesão, da criação, da procriação e o chakra que está aqui? Como é que é o nome desse chakra aqui? Eu não escutei. Não escutei, não. Genésico, não é verdade? Então, lembra das mãos, lembra da atividade? Pode ver que as pessoas ativas parece que tem uma formiga mordendo aqui nelas, né? Ó, essa daqui mesmo.
Será que vai chegar no meu grupo agora? A Rosana, né? Rosana, você que é de um grupo ativo que eu sei, né? Você já fez vários cursos aqui na casa, é uma frequentadora antiga da nossa casa. Você também não... Você pode procurar que daqui a um tempo você vai ser diagnosticada com bexiga baixa. Sabe por quê? Porque todas as pessoas do seu grupo, a minha esposa que é do seu grupo, fica, em vez de fazer xixi, porque a bexiga é um balãozinho. É verdade, um balãozinho. Só que essas pessoas, elas não vão fazer xixi, elas ficam assim, cruzando as pernas, mas não vai. Até terminar, tem que terminar. Então ela fica assim, andando assim. Não é verdade? Levanta a mão se é verdade, para eles verem. Não é? Problema renal, eu vou apresentar isso aqui, ó, que o problema deles é renal. Com a 146 dá para provar tanta doença que existe aí e que você pode se curar. Não é verdade? Não é assim? Aí vai bexiga baixa, não é, Ângela? Por coincidência, eu não sei se é coincidência, as duas são do mesmo grupo natural de comportamento, de inteligência, né? E não é bexiga baixa não, minha filha. Tome água, vá no banheiro. Né? Tem homem também desse grupo que faz assim. Né? Seja o Fabiano que estiver aqui, seja outro, vai ficar tudo com bexiga baixa, os homens também. Os homens têm mais sorte porque tem um aparador da bexiga, né? A mulher não tem. Está no vazio, está tá sem amparo. Não é verdade? Vamos lá então. Ah, e aqui, né? Já esquecendo do grande filósofo Sócrates, né? E Sócrates que falou do homem cabeça, homem peito e homem ventre também, há 400 anos antes de Cristo. Seu discípulo Platão, que montou uma escola depois, seguindo o seu mestre, fez um aprimoramento nisso. O que é que ele fez? Como ele fez um trabalho para os políticos, ele chamou que aqui estariam os governantes, aqui estariam os sentinelas e aqui estariam os trabalhadores. Depois ele fez um trabalho para a própria escola, onde ele chamou aqui o homem razão, o homem emoção e o homem ação. Olha o link, Pestalozzi, Sócrates, Platão. Estão percebendo aí? E a questão 146 do Livro dos Espíritos. Mas como é que pode tantas verdades se chegarem a um ponto de épocas diferentes, pessoas diferentes, convergindo para o mesmo ponto? Isso não é lógica? Levanta a mão quem acha lógico isso aí. Muito bem. Vamos lá. E aí, a questão 146 do Livro dos Espíritos, a alma tem no corpo. Agora eu cortei a pergunta, né? Cortei para poder explicar. A alma tem no corpo uma sede determinada circunscrita? Não. Porém, aos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Então quer dizer que cognitivamente falando, que foi a palavra que nós usamos lá, cognição, são vários significados, são várias variáveis. É como o nome coach. No Brasil o nome coach chegou, todo mundo agora é coach. Quando chegou marketing, merchandising, ninguém nem sabia o que era. Merchandising era deixar o negócio na gôndola. Disseram assim, eu trabalho com o quê? Com merchandising. Ninguém queria dizer que era repositor do supermercado, não. Ela chegava numa festa, aí você pergunta assim, trabalha com o quê? Vai. Merchandising. Para o chiclete ainda. E a palavra coach pegou que é uma febre. Todo mundo é coach agora. Eu lembro que quando chegou o RH, todo mundo trocou de DP. Botaram o nome RH, mas nunca tiveram RH. Sempre foi departamento pessoal. Não foi recursos humanos, não é recursos humanos. Não é? Recursos humanos é uma coisa, você vai buscar recursos. Você trabalha no preventivo. E quem trabalha no departamento pessoal trabalha na execução das coisas, não é verdade? Mas no Brasil tudo vira moda. A palavra cognição, de cognitivo, são os caminhos. Por exemplo, o cérebro de uma pessoa que vai com a 146, que vai ocupar o racional, né? Esse campo racional. Não estou falando racional do QI, não. Isso não existe aqui. QI faz mais de 10 anos que esse mito caiu. Fiquei com vergonha quando eu vi uma apresentadora de um programa de manhã falar em coeficiente de inteligência. Me deu vergonha por ela. Não sabe aquelas vergonhas que dá na televisão, que a gente sente? Ela falando que fulano tem um QI de 100 não sei quanto. Digo, meu Deus, isso faz mais de 10 anos que isso aí foi derrubado, isso aí não existe. QI não existe. A pessoa pode ter um QI altíssimo, mas não se relacionar, não sai de casa. E aí? Então, os caminhos que fazem cada grupo vai depender do PEN. O PEN dá uma força determinante, mas precisa de caminhos. O PEN, o princípio elementar natural, que é a paixão, ela precisa de caminhos. E quais são os caminhos? Quem já viu aqui, já sentiu minha psicometria em segundos, perceber a pessoa como ela é? Levanta a mão quem já viu isso aqui. Olha lá, só vocês viram? Porque também nem todo mundo participou de seleção aqui, né? Mas vamos levantar de novo. Quem é que foi que viu isso? No trabalho? Isso, muito bem. Quem viu isso, aconteceu que estava com uma pessoa da Bahia, muito querida, né? O nome dela é bem curtinho, Joy,
E aí, em poucos segundos, né, ela nem apertou minha mão nem nada, eu fui falando tudo que acontecia na vida dela. Mas eu expliquei de antemão para ela que não era nada de mediunidade, que as pessoas onde tem um instituto também fazem isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Aqui da casa tem gente que faz isso sem ser médium, né? Você, ela, qualquer um. Porque isso é uma coisa que é científico, não é mediúnico. É inato, está dentro de você, está dentro de mim. Entende? Vamos lá. Então esse campo racional, ó, ele toma conta cognitivamente, então são as crianças, os adultos que são racionais. Certa feita eu fui desafiado, eu não, né? Um amigo meu foi desafiado por um colega, um amigo, que esse negócio não existia, ele tentando fazer a cabeça do amigo empresário, e meu pai dizia, quem deve favor não paga mais nunca, agora quem deve dinheiro paga. Com juros, mas paga, né? E aí ligou esse cidadão, né, que ele tem um sotaquezinho meio alemão, ele fez, José, tudo bem? Eu digo, tudo bem. E aí como é que vai, meu amigo? Lembra daquele favorzinho que tu ficou me devendo? Eu digo, lembro. Olha, se for dinheiro, tem pouco. Não, não quero dinheiro, não. Só quero que você faça o favor para mim. Até brinquei com ele, né? Matar, se eu matar, eu não faço. Aí ele disse, não. Fui tomar um café com ele me levou na empresa do amigo, isso era uma sexta-feira. Eu já senti que a pessoa não gostou muito de mim. Normalmente acontece isso. Não gostou muito de mim. Já me achou meio louco, eu fiquei analisando a pessoa. Ele disse assim, começou a perguntar a minha formação. Mas você é formado em quê? Mas você é pós-graduado? Você já foi lá? A pergunta do cara, isso é mais interessante para ele do que uma prova. Aí eu já disse, rapaz, vai ter um bloqueio aí. O homem dá muita valorização à graduação, né? Como se essa graduação se visse no mundo espiritual, serve para você entender de tudo na Terra, não entende. Um engenheiro, ele entende engenharia. Se ele tiver duas formações, como é o Sérgio, vai entender de engenharia e de direito, né? Mas ele não vai poder fazer 10 para entender de tudo, porque ele não vai dar tempo, né? São 10 vezes 5, 50, vai ter que passar 50 anos na faculdade. Não dá tempo. E aí tá certo. Chegamos lá. Eu digo, vou ver se tem o material. Aí ele foi me apresentando na empresa. Quando chegou lá na parte do call center, que era mais o forte dele era o call center, aí eu olhei uma moça magrinha, assim como você, bem agitadinha. Eu digo, essa daí já serve para que eu vou mostrar para ele. Aí depois eu olhei aquele rapaz, igual o Ronan, parecia com o Ronan, assim, uma barbazinha, sentado. Fez assim, quando eu passei, ele fez assim, eu digo, é esse mesmo. Mas aí eu fiquei procurando alguém emocional, né? E para minha tristeza não tinha ninguém emocional, por isso que aquela empresa ninguém atendia, ninguém ajudava ninguém. Fiquei procurando alguém emocional dentro da empresa, fui até a cozinha para ver se não tinha, a pessoa diarista não era, né? Não era emocional, mas não tinha. Eu digo, meu Deus, quem não tem cão caça com gato, meu pai dizia. Então, vou ter que caçar com gato aqui. E aí, disse para ele que precisava que aquela moça chegasse 10 minutos e o outro chegasse com 5 minutos antes do horário e não deixasse ninguém subir. Aí eu escutei como ele disse pro amigo dele, meu amigo, né, empresário. Esse cara é meio maluco, porque ele tinha a câmera era webcam, lembra aquelas que eram meio tijolão? Ele botou tudo para filmar o que eu ia fazer, todo desconfiado. Aí ele botou a webcam. Aí chegou segunda-feira de manhã, eu já estava lá desde 7h30. Ele também lá, montando o negócio todo. É para eu subir? Eu digo, não, o senhor vai ficar lá, escondido lá, vocês vão ver pelo computador lá. Lembra que era no cabo ainda, aqueles negócios todos cheios de cabo e tal. Quando chegou, disse, sobe primeiro o rapaz. O rapaz subiu. Só que eu pedi, o que mais intrigou ele, ficou chateado, é que eu pedi um balde com um pano de água dentro. Isso deixou o homem louco. Por que esse homem quer um balde com pano com água dentro? Botei o balde com pano com água, chegou o rapaz. Se o Ronan estiver aí, o Ronan vai... O rapaz fez assim, olhou para o balde, olhou para o teto, olhou para o balde, olhou para o teto, olhou para o balde. Pensou assim. Eu mandei ele perguntar depois como o rapaz pensou. E o rapaz falou igualzinho o que eu disse, né? O rapaz pensou assim, bem, eu não sei o que é isso, é melhor não mexer que eu não quero problema. Foi lá e sentou na cadeirinha dele. Lá vem a mocinha magrinha ativa. Vinha que era uma bala, quando deixaram ela subir, ela... Subiu, tac, 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 chegou lá em cima, até na web gravou o espaço dela, tão forte. Chegou lá, quando ela olhou para aquele balde, ela fez, o que é que você está fazendo aqui? Aí eu pergunto para vocês, né, como eu perguntei, e aí, quem está certo e está errado? Foi essa pergunta que o empresário me fez. Mas quem está certo e está errado? A ansiedade dele. Eu disse, ninguém está certo, ninguém está errado. Mas como? Tem que ter um culpado aí. Não tem culpado nenhum. Olha como ele tratava a empresa dele. Procurando culpados. A energia da empresa deve ser uma energia muito ruim, né? Estou procurando, em vez de pensar nas pessoas, estou preocupando culpados. Aí eu disse, olha, a pessoa racional, ela estava analisando a situação e não quer conflito. A pessoa ativa, ela não quer nem saber, ela quer saber que aquilo não devia estar ali. Ela não vai analisar, ela vai ser prática. Então, todos os dois são inteligentes.
Não existe ninguém aqui mais inteligente que ninguém. O que você tem falta em mim, o que eu tenho falta em você. Eu tenho uma humanidade como um todo heterogêneo. E nós somos partes diferentes desse todo. Que quando estamos juntos, como hoje, nos tornamos humanidade. Não é? Então, deu para entender aqui, né? Ó, os racionais vão usar mais a parte racional. Mas não vão usar a parte ativa, porque não, a parte ativa vai ter pouco contato com isso. E aqui, uma outra parte da 146, da pergunta, está ali, ó. É uma continuação da resposta. Eu coloquei na íntegra primeiro, lembram, né? Para os kardeciólogos de plantão não ficar dizendo, mas ele não colocou tudo. Viu, meu querido? Você está aí no outro lado da linha, no sofá verde, assistindo. É só trechos, mas eu já coloquei ela na íntegra. Você chegou agora, sentou agora. Então, ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Lembra disso que eu falei agora? Essa outra pessoa, que não estava lá no escritório, mas que eu vou falar agora. Esse caso emocional, eu fui numa contabilidade aqui, que eu não quero dizer o nome, de uma cidade circunvizinha, e eu tinha que fazer um trabalho com a diretoria e com a gerência. Quando eu olhei na contabilidade, é como se fosse metade desse pessoal daqui. Vi todo mundo assim, né? E eu vi aquela cabecinha feita uma lagartixa assim, ó. Porque eu fiz assim, onde é que tem água? Aí a lagartixinha fez tim. Ficou lá. Quando eu vi aquela pessoa chegou, já estava me servindo água, tudo. Tomei, agradeci, né? Muito obrigado, tudo, porque eu estava com sede, precisava molhar. Depois que eu molho a garganta, como agora, eu posso falar 8 horas que tem muita saliva. É eu e Divaldo, se cuidar, a gente cospe em vocês aí. Por isso que eu estou tomando uma distância para cá. Aí tá. Quando passou-se um tempo, uns 3 meses, encontrei com ela na rua 15. Ela fez, oi, como é que vai o senhor, professor? O senhor não foi que esteve lá na contabilidade? Eu digo, sim, como é que vai? Você me serviu água, agora eu estou lembrado. Ela disse, o senhor se lembra de mim? Eu lembro, só não lembro do seu nome mais. Aí ela disse, meu nome é fulano e tal. Eu digo, como é que vai o trabalho lá? Ela disse, eu saí. Vou contar agora o sabor das minhas emoções, porque ela saiu, tá? Tudo que eu perguntar, vocês vão dizer não, bem alto, combinado? Alguém quer café? Não. Água? Não. Alguma coisa da cozinha? Que inferno trabalhar aqui, eu vou me embora. Porque ela estava trabalhando num lugar onde não era emocional, ela era a única emocional para fora lá. Então, era um ambiente inóspito, porque ninguém queria deixar ela ser útil, ninguém precisava de nada. Ela ficava assim, ela me contou que ela ficava assim, ó, para ver se alguém espirrava. Ninguém espirrava. São excelentes braços direitos, mas tem que ter coisa para servir. Então, deu para explicar o emocional também para vocês. E aqui estão, lembra das mãos de Pestalozzi? Lembra dos trabalhadores de Platão? Não é? Do ventre de Sócrates? E no livro a gente faz um apanhado disso aí bem legal. Então, e aqui na 146, né? Que é a questão A, 146, que se deve pensar na opinião, que está nesse lado das sensações. Você falou de problemas renais, né? Você sabia que eu ia botar essa tela aqui? É lógico, não sabia. Então ali nós temos a glândula adrenal e os rins. Esses chapeuzinhos que tem ali, o estudo que eu fiz de pesquisa com as imagens que eu vi lá, lembra no Science Museum, Museu da Ciência de Londres? Uma das cenas que eu vi foi que aqui, nos ativos, onde é a carga maior de adrenalina. Pode dizer que as pessoas ativas ela têm uma carga maior de adrenalina, e é aqui que é formada essa adrenalina. Então a pessoa tem uma adrenalina, elas têm que se mexer até cansar. O que eu fiquei triste, e falo no meu livro, que fico triste, quero dizer isso aqui em público, que quem for homeopata, eu falo o nome não vou falar agora do Samuel, né, lá, Heisman, deve estar triste também no mundo espiritual, ou se estiver reencarnado, porque defendo tantos homeopatas, ainda vou continuar defendendo, porque é só um grupinho que pegou para criar doença igual os alopatas. Criaram uma tal de nós vamos ver daqui a pouco aí, fadiga adrenal. Dizendo que os fazedores, os próprios futuristas, né? Com a fadiga adrenal, que o próprio neutro pode ter também, nada mais é do que gastar todas as suas energias e não tem que vai compensar isso, porque faz parte desse grupo natural de inteligência. Aí criam doenças para criar remédios naturais para dar para essas pessoas. E aí? Mas aí não tem isso. A cura está em você. Agora, eu vou fazer um exercício primeiro com vocês. Quem está sentado, quem está em pé, tente fazer, mas cuidado, é melhor quem está sentado, tá? Eu quero que vocês façam assim, ó, vocês estão sentados. Mexa com o pé direito, assim, no sentido horário. Todo mundo assim, com o sentido horário.
ok? Que está sentado. Sentido horário. Agora tente fazer um 6 com a mão. 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 Porque, não, eu falei o pé no sentido horário. Sentido horário. Agora tente fazer um 6 com a mão. Tente fazer um 6. Ó, vamos de novo, ó, de novo. Vamos rodar o pé no sentido horário. Para a direita, para a direita. Agora vamos fazer um 6 com a mão direita. Não tem o quê? Não tem como. E sabe quem... Eu trouxe isso no livro. Quem descobriu isso foi um ortopedista. Não foi um neurocientista. Não foi foi um ortopedista que descobriu isso. Quer dizer que só quem entende do cérebro é neurocientista? É neurocirurgião? Não. Quem está trabalhando com o corpo, os fisiologistas, os ortopedistas, também tem capacidade, como eu, como autodidata, de fazer uma pesquisa e de trazer os links dessas pesquisas. Alguém conseguiu? Não, impossível. Se disser que conseguiu, vou mandar sentar aqui na frente para fazer. Alguém? Meu Deus, começa dessa aí, ninguém vem. Mas tente fazer em casa, porque até meia-noite, eu duvido se até quando você chegar em casa, você não vai tentar fazer, ó. Você vai tentar fazer, tá certo? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Qual é o fechamento disso? Por que você fez isso, Zé? Olha, fiz isso e achei isso muito interessante trazer no livro. Por que trazer aqui para vocês essa noite? Porque isso prova que se a gente tentar ser ativo sem ser, nós vamos ficar doentes. Se a gente tentar ser racional sem ser, nós vamos ficar doentes. Se a gente tentar ser emocional sem ser, nós vamos ficar doentes. Porque estamos contra nós mesmos. Porque o meu irmão é assim, eu quero imitar. A gente sai fazendo imitações do pai e da mãe. O pai e a mãe quer que ele seja advogado, quer que ele seja assim, quer que ele seja assado. Mas como Pestalozzi disse, se nasceu com a faculdade das mãos, se nasceu com a faculdade do cérebro, se nasceu com a faculdade do coração, trabalhar contra a sua própria natureza é buscar enfermidade. Até vai rimar, com certeza. Ih, Fernando Pessoa está por aqui não, né, para fazer hoje não. Fernando Pessoa chegou, eu estava finalizando a minha palestra para umas quase 500 pessoas. Não é, dona Alice? Aí no final eu ia fazer uma homenagem que eu sempre faço das forças, né? Aí ele fez assim, o Fernando Pessoa, você não podia fazer uma poesia minha não? Eu digo, aí eu mentalmente eu disse, mas como é que eu vou fazer uma poesia sua? Eu não me lembro de nenhuma. Eu disse assim para ele, não lembro de nenhuma. Ele fez, eu vou ditando e você vai falando. Eu digo, mas não vai entrar em transe não, né? O senhor promete? Ele disse, prometo. Você não vai precisar sair do seu... Eu digo, então vamos lá. Aí ele foi linda, né? Todo mundo estava chorando, né? Quando eu terminei. Eu acho que foi a mesma que ele fez em Portugal, que ele fez na psicofonia lá, no final de uma palestra com o presidente da Federação Espírita Portuguesa. Mas vamos lá. Porque já começou as rimas, né? Eu já fico sentindo que ele está por aqui. Certo. Depois de fazer essa legitimidade, chamar a atenção de vocês, aqui é o poder da terceira coisa. Quem escreveu isso foi Platão. Isso está no livro. Ó. Eu gosto de trazer a fonte, porque não podemos inventar. Como eu vi médicos lá em São Paulo famosos, como aqui em Florianópolis, dizendo que a alma está presa à epífise. Eu faço uma recomendação, como eu já fiz muitas aqui, de ler o Livro dos Espíritos na íntegra, estudando de verdade, para poder compreender que não está na epífise, está em várias partes do corpo. Bem, Platão escreveu, duas coisas por si só não podem ser satisfatoriamente unidas sem o auxílio de uma terceira. Quando falo em terceira, eu me lembro, viu, Roberto Carrilho? Você está em Curitiba, um abraço. Que o Roberto deu uma palestra aqui falando dos três, o quê? Ninguém lembra mais, né? Da lei do 3, que é uma lei universal. Então, duas coisas por si só não podem ser satisfatoriamente unidas sem o auxílio de uma terceira. Pois é, preciso que haja algum vínculo entre elas, juntando-as, não é verdade? Você vai colar uma coisa, você não precisa da superfície, da cola e de outra coisa no meio, não é isso? Então vamos lá. O coração poderá servir como uma eficaz terceira coisa. Quem já fez curso de passe aqui conosco, sabe que eu estudo a energia, ou a energia de cada um de nós. Eu sou um grande estudioso da energia, né? Então, assim, aqui o chakra, não é a chácara da titia não lá em São Paulo, o chakra, o centro de força cardíaco, que na verdade ele não está aqui, ele está bem próximo ao timo. Ele é o divisor de águas dos centros de alta frequência para os centros de baixa frequência. Então ele é o mediador. Isso pode ser chamado de terceira coisa. Daqui ele pega toda a parte emocional, toda a parte vibratória, tanto que os cientistas, eu falo no livro,
estão estudando que o coração possui neurotransmissores. Não só as células possuem memória, mas que o coração tem neurotransmissores próprios, memória própria o coração pode ter, porque ali é irrigado toda a vida que dá vida à vida dentro do corpo humano. Ok. Então, essa terceira coisa, o coração também serve como um intermediário dos centros de baixa frequência, que é o gástrico, o esplênico e o genésico, né? E aqui para os outros centros, que é o laríngeo, o frontal e o coronário. Veja bem. Mas vamos lá. O energético informativo e misterioso. E na relação cérebro e corpo, tá vendo? Vamos repetir. O coração poderá servir como uma eficaz terceira coisa. O energético informativo, eu falei aqui do energético informativo, ele faz as informações para baixo e traz as de baixo para cima, não é? E misterioso, informativo e misterioso. Misterioso porque muita coisa a gente não sabe ainda sobre o coração. Naquela época principalmente, né? Platão. Na relação cérebro-corpo. Naquela época ele já desconfiava que tinha muitos mistérios do coração, Platão. Para Aristóteles, o coração era a sede da alma. Para Aristóteles. Estava errado, porque não é também. Descartes disse que era aqui, Aristóteles disse que era aqui, mas não é nem aqui nem aqui. É aqui, aqui e aqui. Embora Hipócrates, que aí é o pai da medicina, considerado Hipócrates, e seu contemporâneo Platão, ensinassem que o coração era o centro de nossa essência humana, todos esses grandes pensadores concordavam que a vida depende de alguma característica inata ou energia sutil localizada no coração. Porque ele serve como um filtro neutro. Em todos os cursos que eu dei até hoje no Brasil, fora do Brasil, sempre falei que o emocional é neutro, não é? Você pode usar ou não. Ok? Algo que eles chamavam de calor animal. A cardioenergética considera que o coração associa-se ao cérebro e ao corpo para formar a manifestação física da alma, e que este órgão notável, que é o coração. Veja bem, isso não é um espírita que escreveu. É o Memórias da Célula, o livro. Grosso assim. Hoje eu peguei uma página que eu comprei, a Anice comprou quando eu cheguei no Brasil, eu pedi para ela comprar, né? Vocês comprarem, eu não tinha esse livro lá, e eu ia comprar em inglês, eu digo, meu Deus, vou demorar um monte para traduzir esse livro. Então, se tem no Brasil, elas compram, porque o meu já está pronto, não vai servir, né? Para nada, porque eu já tinha escrito o livro já, mas serviu agora hoje para trazer isso aqui para vocês. Ok? Bem, na questão 369, o Livro dos Espíritos, a influência do organismo, eu sempre, desde que comecei a fazer o meu trabalho na área da orgânica, eu encontrei essa pergunta através de uma solicitação de um espírito. Ele disse, meu filho, você já leu a 369? Eu digo, olha, já falei no Perguntas e Respostas uma vez, mas não me lembrava dela. Você vai lá que você vai encontrar algo que é um respaldo para você, em relação ao organismo e às doenças. Quem pediu para mim fazer o Foreblu lá, aquela palestra, para acabar com minha palestra, mas para fazer o alerta, foi a espiritualidade. É Stop Doenças Inventadas. Porque nós estamos formatando e, para o futuro, crianças doentes e pessoas doentes. Eles estão preocupados porque não vai ter ninguém para reencarnar na Terra, porque até o bebezinho estão colocando que já tem depressão, o bebezinho já nasce precisando de um remédio. Quem já viu essas matérias? Levanta a mão. Meu Deus, pouquinho a gente viu. E o resto tudo desinformado. É isso que vai deixar todo mundo doente. Todo mundo tem que sair bem informado daqui. Então, na 369, Allan Kardec pergunta, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Olha a resposta da espiritualidade. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Como a excelência de um trabalho, o está a ferramenta própria à sua execução. Se você tiver uma tesoura cega, você não consegue cortar o cabelo. Não é verdade? É difícil um cabeleireiro com a tesoura cega ele conseguir. Se a pessoa tiver qualquer ferramenta que estiver ruim, né? Imagine o nosso corpo. Imagine uma criança, um rapaz, como vamos colocar o próprio Franco, rapaz com 14, 15 anos, 16, na sua puberdade forte, tem que tomar Ritalina, tem que tomar remédios.
Olha, só existe um grupo de comportamento que foi dito na minha psicometria, que eu vi. E aí tive que anotar tudo, porque eu tinha que anotar tudo. Eu fui no trem anotando tudo, assim, ó. GABA. E eu digo, meu Deus, eu não sabia nem o que eu estava falando mais. Eu fui anotando tudo, assim, GABA, acetilcolina, adrenalina, a dopamina, e todas as ninas. E eu fui anotando. Só não tinha Helena nem Márcia, mas tinha tudo que é Nina lá. E aí foi anotando, por quê? Para não me perder, para não fazer nada que depois assim, você errou aqui. Não, algum erro eu posso ter cometido, porque eu não sou. Eu estudo o cérebro, né, a neurociência, mas não tenho tempo de me aplicar tanto, né? Mas estou me aplicando cada vez mais nesse livro. Então aqui os órgãos servem. Imagine se a gente destrói os órgãos com essas... Só o grupo neutro natural, só ele que tem o GABA, que é o inibidor. Porque o neutro faz assim, ó. Eu vou brigar, vou fazer, daqui a pouco ele faz, não vou não, eu não quero conflito. É o GABA. E a ciência descobriu que é um neurotransmissor que excreta um hormônio que inibe, que é inibitório. Só que as pessoas, para sentir isso que o neutro sente, tem que fumar maconha. Eu nunca fumei, tá? Nunca fumei. Nem sei se é assim, me desculpem os que gostam de maconha, mas infelizmente eu nunca fumei. Eu acho que é assim, né? Sei lá como é que é, sei lá, aí depois vai ficar igual, aí sim vai acionar o GABA. Tudo bem? E tem uma outra substância que é que os intimidadores e principalmente os intimidadores e os otimistas vão sentir, que é para sentir uma dopamina, uma felicidade, uma coragem, né? Deixa que eu vou! Tem que fazer um negócio, um pó branco, que parece que tem um caninho que faz assim, né? Como é que é o nome que eu esqueci? O quê? Cocaína, para poder essa substância maléfica que destrói outras coisas, fazer a pessoa ficar assim, ó. Vem! Só que tem um grupo chamado, que nós nominamos de otimistas e outro de intimidadores, que sentem essa vontade, essa intensidade de fazer e de ter força, mesmo com sono, mas tem força para fazer, para empreender. Vejam bem, só que aquelas substâncias externas, elas provocam no sistema nervoso central, que é um sistema que tem que andar sozinho, ele para de andar sozinho. Porque a natureza, na questão 73, 74, 75, 76 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um questionário aí que ele me provou que ele era um homem cético, Allan Kardec. Mesmo com os espíritos, ele não queria saber não. Ele fazia uma pergunta para ver se derrubava o espírito ali, o espírito vinha por cá, ele fazia para cá, e aí ele desiste. Lá pelas tantas, Allan Kardec disse, meu Deus, eu vou desistir. Porque ele quis dizer toda hora que a inteligência, que o instinto não seria uma inteligência. Não, que a inteligência é inteligência, o instinto não é uma coisa que não é inteligente. E lá no final, aí Kardec se comprova de que o instinto é uma inteligência diferenciada que faz parte da natureza, que está antes do ego. O ego é a inteligência formada que vem depois. E que esse ego é a paixão, que é o pen, que o instinto pode salvar. Ó, a história lá diz que o instinto pode nos salvar mais do que a inteligência. Sabe aquele instinto? Não entra aí não, né? O corpo sente assim, parece que tem um animal, né? Vou voltar. E a inteligência pode ser assim, né? Eu vou! Pum! Morreu. No posto do elevador. Quer dizer, vejam bem, nossos órgãos não são intactos quando a gente busca algo que é contra a nossa natureza. Para que se eu sou calmo eu vou fazer uma coisa para sair da minha calma? Isso aí sabe o que é? Imitação. Porque tem colegas, uma pessoa me contou, uma conversa de banheiro de mulher. Vou contar com todo respeito. Quem me contou foi ela, que ela foi uma paciente minha, eu atendi ela na sala da minha casa, que eu morava aqui na Rua Goiás. Eu tinha uma vizinha que ficava olhando, o que tanto esse povo sobe e fica lá e depois desce? Não subia não, as pessoas depois passavam uma hora, descia. Veja bem, ela me contou depois de tanto assim, que veja como ela foi enganada. No banheiro das mulheres, as mulheres lá assim, ó. Saí, meu Deus, a noite toda. É muito bom, minha namorada. Tudo mentira. Um dia essa daqui se separou, contou para ela, dizia aquilo para dizer para vocês que eu fazia. A outra também disse que era mentira, outra era mentira. E ela ficou infeliz, procurou fazer aquilo, não acontecia. Sofreu, ficou doente, tomou remédio, foi para o psiquiatra, o psicólogo sem ter doente, que ela era melhor do que as outras, porque ela tinha alguma coisa que as outras não tinham. Olha como é a cabeça do ser humano da imitação. O cara, teu vizinho, tem um carro lá grandão e tu fica assim, e a mulher, tá vendo? Ele tem um carro desse, a gente não tem. Aí, quando descobre, vem o guincho buscar o carro do cara, que está com 14 parcelas atrasadas. E você morreu todo ali de inveja, de despeito, fez dívida, e o cara estava devendo o carro. Mas não é verdade? E você traz doença para cima de você mesmo.
Mas isso não estava no script da palestra. Eu acho que vocês não podem fazer isso comigo. Hoje é dia do meu livro. O recado deixa para depois. Opa, tá sensível o negócio. Voltou, foi? Não? Acho que... Ah, não. Como é que tá? Ah, voltou, mas é aqui que a gente estava, não? Mas, vocês vão dizendo, estou gostando, estou participando. Opa, é bom, me anima. É aqui? Aqui? Agora mais uma. Deixa eu ver, opa. Certo. Eu não dava para trazer a tabela toda, mas no livro tem tabela completa com efeitos psicossomáticos. Eu trouxe só o comecinho e o final. Tem um meio grande ali do que estressa, do que motiva, tanta coisa de cada grupo natural de inteligência. Vamos lá. No livro. Eu trouxe como uns exemplos aí para vocês daí de casa, né? O senhor do sofá verde não desligou não, desligou? Fica comigo ainda? Que bom, meu irmão, muito obrigado. Então, o grupo natural de inteligência, que é o GNI, se acostume no livro GNI. O que é GNI? Opa, esse pessoal do CI é demais, né? Por isso que eu faço parte daqui do Recanto do Saber, né? Ó. Então, mas o senhor também é bom lá, Feira de Santana. Isso não vai ser. Estou brincando, meu professor está ali. Em consequências automáticas, ó, desse grupo do neutro, né? Dos neutros. Quem é que já se identificou como neutro? Levanta a mão, o pessoal ver que você já se conhece. Levanta bem alto para ver, ó. Olha aí, ó. Você já conhece que vocês são desse grupo, né? Fez diferença boa? Levanta a mão se fez uma diferença na vida. Então. E ontem viajou uma neutra maravilhosa, emocional, fantástica, né? Ela vai ser uma santa mesmo. Esconde informações e omitem tudo que acham que possa trazer conflitos. Então pega o microfone aí, faz de conta que você é minha mulher e eu sou o marido. Isso aqui é um caso real, que eu não trouxe para esse livro porque não era o caso, não é o caso, não é o case. Mas no próximo livro do trem, lembra do trem? Vai ter umas histórias de 18 anos de história. Vou mudar só os nomes dos personagens. Vamos lá. Isso aqui é um caso real. Pergunta assim, meia braba assim. Tu tá chegando em casa, porque todo neutro já me contou que se tiver 5 anos, ou até 2 anozinhos de casado, já sabe quando a mulher chega ou quando o marido chega na porta, se vai contar ou não, por causa do jeito que chega. Aí você vai chegar e vai dizer assim, e eu como neutro estava doido para contar um negócio que aconteceu, mas ela vai chegar assim, tudo bem, que cara é essa, vai? Tudo bem, mas que cara é essa? Tem alguma coisa para me contar? Tem alguma coisa para me contar? Não, nada não, tá tudo bem. Deus me livre. Quer dizer, eu já tinha 500 a 700 segredos, que eu até já esqueci alguns da infância e tudo. Com esse daí já eu me levo, assim. Passei do gol de Pelé, ele vai dizer, né? Ou ela, né? Então, ó. Tá? São as inconsequências automáticas. Isso é automático, essas inconsequências no grupo do neutro. É automático. Ó. Invasivo e constrangedor. Quer dizer, acham que possa trazer conflitos, invasivo, ele é invasivo e constrangedor, isso também faz mal a ele. Demorados e sem iniciativa. Isso pode acontecer com ele por conta da pressão dos outros. Não vai ou não vai? Aí, não. Aí uma mulher chegou e disse assim, eu vou usar o que esse desgraçado desse professor falou. Chegar lá em casa eu quero ver. E ela, uma futurista daquela meia brava, chegou em casa, fez assim. Ela disse que respirou e disse, vou imitar o que ele fez. Amor, vem cá, vamos me ajudar para depois a gente ficar lá, a gente pode tomar um negocinho e ver o fio, e depois, né? Aí ele pegou, fez assim, disse que a reação dele foi essa. Estás bem? Aí, ela, vamos, ela doida para dizer assim, desgraçado, ela se conteve, vamos. Aí ele foi meio desconfiado, daqui a pouco ele parecia um The Flash, ela falou, tchum, até a descarga, que 3 meses estava quebrada, ele consertou. Aí ela disse, rapaz, não é que o negócio do homem é certo mesmo. Ela, né, fez o teste. E quem vive com Deus aqui sabe disso, na verdade. Não é? Que se você fizer... Primeiro, eles nasceram... Eu não coloquei no livro, porque existem 2 grupos que sofrem disso também. Aí eu ia dizer assim, mas não é só o neutro não. Mas 99,9% de toda pessoa que fizer parte do grupo natural que eu nominei de neutro, 99,9%, me responderam num questionário de 986 pessoas que eu guardei. E ontem eu escutei mais uma pessoa da Bahia dizer isso, do sexo feminino, comprovar para mim. Porque quando eu falei, ela disse, mas é verdade. Porque eu estava falando dos tímpanos, que todo neutro tem problema, pode ter problema de labirintite. Não é só de pressão alta, não. Ou de coisas na pele, como eu falei, não. Labirintite também. O meu sogro tem. Vários neutros que eu conheço têm, porque assim, ó, o labirinto, como o neutro eles são muito sensíveis ao barulho, o neutro pode estar aqui
vendo a televisão e o vizinho discutindo a 200 metros, escutando toda a discussão do vizinho. Meu Deus, não vão parar não. Porque é muito sensível o ouvido deles. Sim ou não? Um palestrante usa aí sim ou não, já peguei sim ou não do cara. Sim ou não? Sim? Não é verdade? E aí? Isso é ciência, né, que a gente está fazendo aqui? Se tem a pessoa para comprovar isso. Ela me comprovou isso antes de ontem. Ou foi ontem? Eu já estou esquecido qual é o dia hoje. Foi antes de ontem. Quer dizer que os tímpanos, o labirinto, é muito sensível dos neutros. Você precisa falar, ó, os neutros que aquele fantástico usou aquele programa, são tudo neutro que lê lábios. Qualquer neutro pode ler lábios se ele quiser treinar. Os neutros sabem tudo que eu falei agora. Agora os outros ficam assim, fala alto, senão eu vou embora. São os ativos, né? Doido que eu saio correndo daqui. Mas então, aí eu coloquei aqui, essas tabelas têm de todos os grupos, é maior essa tabela, aqui é só um resumo, né? Reflexo condicionado orgânico, quais são os reflexos de todas as pessoas, não importa o lugar do mundo, do Japão, qualquer lugar. Eu perguntei lá na Inglaterra, fiz uns questionamentos muito legais, tem um material aí que estou guardado, porque eu vou jogar ele no próximo livro. Então assim, reflexo condicionado orgânico, problemas na epiderme, aqui eu não coloquei o labirinto, né? Pressão alta, em alguns casos, pressão baixas, né? Baixa demais. Travas e timidez, mas são travas. Essas travas ou é com algum parente, ou é com algum pessoa do trabalho. E às vezes a pessoa do trabalho não late nem morde, mas eles criam uma trava. Eu falo com todo mundo, mas não vou falar não. Com a Ângela eu não falo, vai lá tu falar. É uma trava. E a timidez é só em lugar desconhecido. Foi um lugar desconhecido, dá um negócio assim, eu não sei se eu vá. Mas quando o lugar é conhecido, aí tudo bom? Como é que vai? Então, na verdade, são travas por conta que podem ser destravadas, né? Pânicos sem causas, que aí são diagnosticados com síndrome do pânico, mas não é esse o grupo que vai sentir mais o tal do síndrome do pânico. Vai ser os disponíveis, vai ser os continuadores e vai ser até os fazedores, porque tem pouco contato com o campo racional. Mas aqui também vão sentir os pânicos que vão ser gerados, mas que não são síndrome de pânico, tá certo? Neurotransmissores produzidos. É o ácido, né? Gama-aminobutírico, que é o GABA, mais conhecido como GABA. E um neurotransmissor inibitório ele é inibitório. Pode fazer a pesquisa, vocês. Eu achei fantástico. Tive a psicometria, veio no papel, mas eu não confio. Quem trabalha comigo sabe disso, né? O espírito pode psicografar aqui, ó, manda todo mundo investigar alguma coisa do espírito. E vocês tomam na mesa mediúnica, né, para eu não saber, para naquele ponto ele vir de novo. Quer dizer, também sou pesquisador. Entende? Não sou nenhum médium emocional. O médium emocional é, olha, a coisa mais... O livro dos médios, quando eu li, reli 3 vezes naquela época, eu percebi, olha que eu não estava no estudo emocional. Quem mais se fascina, eu vou escrever aquele livro que está guardado igual a nossa amiga lá do Chico Xavier, que ficou 30 anos com o livro na gaveta. Como é que é o nome, professor? Que deixou o livro dela, não podia... Ivone Pedro Amaral. Assim também está o livro. O primeiro livro que eu escrevi sobre essas coisas aqui se chama A 9 Faces do Médium e da Mediunidade. Me proibiram. O espírito disse, isso aqui você não vai fazer não. Senão a gente desencarna você. Eu digo, então não faço não. Guardei, nem quero vê-lo. Pode passar daqui a 20 anos eu escrevo ele. Eu não quero nem tocar nele. Quando ele disser agora pode, eu vou, mas antes disso eu não vou não. Sei lá, vai que eu desencarno, né? Não sei se foi uma ameaçinha de brincadeira, mas não brinco com os espíritos não. Então assim, quando eu cheguei com essas informações no trem lá no coisa, eu fui lá, eu tenho esse rascunho tudo guardado, eu fui lá. Quando teve internet, eu entrei para ver. Meu, rapaz, quando eu entrei, eu fiz assim, que vergonha de mim mesmo, com a psicometria, que eu tenho que confiar nisso aí. Porque eu não tenho vocação para autofascinação, dono da verdade. Então, se eu não tenho, eu tenho que fazer, e vou fazer o meu trabalho, quem quiser que prove que não é. No dia que provar que não é, eu vou fazer igual a Kardec com o Espiritismo, então eu vou seguir o cara que provou que não é, pronto. Mas tem que provar que não é. Tem que provar que vocês não fazem parte desse grupo, tem que provar que vocês não sentem isso, aí se me provar, eu paro. A não ser que dê uma bala na cabeça depois desse livro aí. Meu Deus, empreste para médico, e psicólogo, psiquiatra. Emprestem. Para você ver a carinha deles depois. Gostou do livro? Não. Então, mas eu não vou falar de psicólogo, porque tem quem fez o prefácio o meu livro, né? É uma pessoa que entende muito do assunto. É uma psicóloga renomada e que passou um ano me investigando aqui, né? Escondida. Ela vinha com a burca, né? E ficava ali só me olhando. 1 ano, isso aqui é bom, 1 ano me investigando, 1 ano desconfiado de mim, 1 ano desacreditando de mim, isso aqui é legal. Aí depois escreve um prefácio pro rapaz, né? Isso não é bom? Então, isso aqui são os neutros. Agora tem gente que você sabe, né? Eu vou falar lá quando chegar a reencarnação, me lembro de falar o que é que você ia falar de Gandhi e a reencarnação, tá certo? Lembrem. Como é que era o nome dos neutros antigamente? Quem lembra qual era o nome que eu usava?
Como? Aí, como eu vi que existem os pacifistas do mundo e iam confundir isso, eu peguei e tirei o nome pacifista. Está lá numa arqueologia antiga, né? E coloquei neutros, porque a posição deles é essa, assim, ó. Vai comer arroz, batata doce ou charque? Eles fazem assim. Quando está com outra pessoa. O que você quiser, eu quero. Não é verdade? Então, por isso que eu fiz, que são neutros. E aí, aqui está a função Zen, né? Que é de tranquilizar o sono profundo. Por isso que as crianças, quando chegam no neutro, ou os animais, se acalmam. Pode ver aqui no passe, durante anos eu fiquei fazendo laboratório, né, desconfiado, assim, né, Kátia? A Gisela que sabe mais aqui, né, Gisela? Não, não vai, põe para cá, põe para lá, põe o Roberto para dar passe, põe o outro, põe o outro, põe o outro, põe o outro. E a nossa casa tem uma sincronicidade tão fantástica, que vocês estão na fila. Levanta a mão quem já caiu com o mesmo passista mais de 3 vezes. Levanta a mão, olha aí, ó. O nome disso é sincronicidade, porque sabe que aquele passista tem a energia tal para a energia Y, que é a sua. Mas só tem isso, essa sincronicidade, porque todos os nossos passistas conhecem a energia de cada grupo de comportamento que está ali no nosfera. Sabe que o fazedor é ativante, o neutro é calmante, e por aí vai. Então, ó, o distante também tem um GABA? Tem, mas é para se isolar. São diagnosticados como autismo ou semi-autistas. E aqui, ó, são as fendas sinápticas, né? Imagens muito lindas do cérebro, parece um universo aqui dentro. O grupo natural de inteligência dos futuristas, que é a maioria que tem aqui hoje, né? A maioria estava assim, olhando para mim, mas pensando em outras coisas. Né? Longe, né? Mas tudo bem, é assim mesmo. Causas estressoras. Aqui está bem reduzido deles, tá? Tem uma tabela enorme no livro. Causas estressoras. O que é que estressa? Falta de feedback e de metas. Tem que ter feedback constante se foi bom ou foi ruim as coisas. Isso seja um elogio, seja uma crítica construtiva. Não ser notado ou reconhecido. Isso é horrível para eles. Eu tenho 3 filhos desse grupo. Né? E às vezes tem que estar cuidando, que é para dizer que, senão eles vão pensar que não são reconhecidos. Receber não sem explicação. Já desde tenridade, o futurista não gosta de não. E se você disser o não para o futurista, uma vez em casa aconteceu uma falha técnica. Porque lá é casa de ferreiro, espeta de ferro mesmo, né? E aí, a minha filha Débora perguntando, e ela dizendo, não, Débora, não. Aí ela dizendo, mas por que não, daqui a pouco. Aí ela fez, explicou, porque ela lembrou que tinha que explicar ou não. Se você não explica, vai passar assim dias. Então, quando uma pessoa do futurista, seja seu filho, ele questionar uma coisa, que ele quis perguntar uma coisa, você já diz, olha, já diz explicando, porque se você disser não antes de explicar, ele entra num processo aí de baixa autoestima e leva o menino no médico porque está em depressão. Ou tem síndrome de Asperger, né, Beatriz? Nós tivemos casos aqui de Asperger, que nada. Então, fazer a diferença, alcançar metas, né, se manter focado com o pé no futuro, mas tem outras informações que estão no livro. O reflexo condicionado orgânico é o aparelho gástrico. O Cleiton, acho que eu vi por aí. Ele está ali. Você teve 2 úlceras, não foi? Com sangue. E depois que você se descobriu, você teve mais úlcera? Oi? Pode comer até pimenta. Aleluia, irmão. Não parece aquele pastor pedindo um depoimento do cara? Meu Deus, nada disso. Isso é porque é verdade mesmo, viu? Eu me senti um pastor agora e... Que negócio. Às vezes eu bebo rio de mim mesmo, né? Vamos lá. Então, eles produzem muito a noradrenalina e a adrenalina. A noradrenalina tem uma diferença, porque a adrenalina é aquele composto que gera... É por este motivo que os 2 grupos, que há anos eu venho falando isso aqui, mesmo antes de ter essa psicometria fantástica, tá? Que quem não acreditar não mexe, porque o importante é que eu vi, eu acredito, eu escrevi e eu consigo provar. Isso para mim é o que vá, essa alegria, sem fascinação nenhuma. Por isso que há anos eu falo aqui que tanto o fazedor como o futurista são as pessoas mais ansiosas do mundo, não é verdade? Embora os outros tenham uma ansiedade diferenciada. Mas eles são uma ansiedade do futuro, que é esse aqui, porque a noradrenalina é que dá esse enfoque para cima. E que isso é maravilhoso. Porque quando eu pedi para todo mundo... Pega um lápis ali para mim. Quando eu pedi para todo mundo assistir esse filminho, quando eu faço o Identidade Eterna, que eu faço uma paleontologia e uma antropologia, né, do psique ou da psique humana, que eu fiz esse link com o Arqueologia do Ser e outros, esse filmezinho aqui, ó, vocês devem assistir, porque ele é um filminho americano, né? Crudes, acho que é assim, né? Então, ele fala exatamente, ó, quando chegou os nômades, a história dos nômades, né? Que é o rapaz, a mocinha
e os rapazes lá, os nômades, exatamente que queriam ver o futuro, não é isso? O futuro, e ela ansiava sair da caverna, porque na verdade aquilo ali, se nós observarmos os Crudes, é um filminho baseado no mito da caverna de Platão. Eu proibi ninguém sair da caverna, o grupo, ninguém enxergar. E é o que nós estamos vivendo hoje, nessa mega tecnologia maravilhosa, onde um novo sentido está se criando, segundo um espírito me falou lá em Londres. Eu disse, eu não entendi. Ele fez, um novo sentido está se criando. O seu Joseph, me chamou de Joseph. Eu digo, Joseph, e Joseph é alemão, Joseph deve ser o quê? Também não se identificou esse espírito, só disse para mim que essa questão de ficar assim está criando um novo sentido, e aí as gerações por vindouras vão vir já no perispírito com esse novo sentido, porque é daqui para lá, de lá para cá, e que se cria a evolução de um planeta. Tá certo? Porque se fosse dado tudo dado para nós, um ignorante podia ser um PhD, né? Porque né? Os espíritos estavam todos, ele não ia ter nada de estudar, não é verdade? Pelo esforço, exatamente. Então, a noradrenalina dá uma consistência de uma ansiedade que é maravilhosa. Eu sempre digo, a ansiedade é algo maravilhoso. E teve um psicólogo lá na oficina, não foi? Você estava lá? Não. O Lota estava lá. O psicólogo lá, ele disse assim, mas o senhor diz que a ansiedade é maravilhosa? E quando a ansiedade é negativa, eu digo, aí ela é desequilibrada, é igual a comer. Coma demais para ver se é bom. Fume demais, beba demais. Tem ansiedade demais. Agora você tem que equilibrar, porque ela foi dada para o Papai do Céu, os geneticistas siderais, para que possamos ter atitude. Lembra da moça do balde? Aqui a mocinha dos Crudes, que quer sair. Então, se não fosse a ansiedade, nós não teríamos chegado onde chegamos. Eu reverencio, né, assim, de forma bem tranquila, ao Júlio Verne. Eu acho que tudo que ele colocou lá nos seus livros e que fizeram os filmes naquela década, aconteceu quase tudo. Porque ele era o quê? Podia ser chamado até de um médium, né? Mas não é, porque ele veio aquilo para desenhar, para a gente fazer do jeito que nós conseguíssemos fazer. E fizemos. Não é? Aquele filme De Volta para o Futuro, lembra dele? Eu sou fã dele. Quem é fã dele também? Levanta a mão. Você vê, tem coisas ali que já está acontecendo. Janelas, né? Hein? Com televisão, não é verdade que ele colocou no filme lá? Uma pergunta. E quem é que faz parte do grupo futurista aqui? Levanta a mão. Olha aí, tem bastante gente. E muitos que não se conhecem, né? Não é verdade? Vamos lá, muito bem. Olha aqui agora. O grupo de inteligência dos futuristas, eles são chamados, a função reencarnatória deles, né? É se adaptar, ser percebido e projetar-se. É a função reencarnatória. Quando nós reencarnamos numa base dessa, do Newton, vocês nem me lembraram para falar de Gandhi, não foi? Lembraram? Não. É na hora da reencarnação, né? Vamos lá. TDAH. Quem acredita no TDAH, levanta a mão, por favor. Não, pode levantar, não tem vergonha. Que é o transtorno, né, de déficit de atenção e Quem acredita não fica com vergonha. Agora o camarada está até com medo. Vai que eu levanto e ele vai destruir tudo que eu penso. Mas é exatamente isso que vai acontecer. Não é que eu vou destruir, é que você mesmo vai dizer, a partir de hoje vai dizer assim, olha, 1 trilhão é muito dinheiro, 1 trilhão de dólares, 1 trilhão. É muito dinheiro. E 100 trilhões. E se você tivesse aos 87 anos de idade, e você visse assim que aquele dinheiro ia ser não ia se acabar em pelo menos em uns 800 anos gastando, né? 1 milhão de dólares todo dia, e você tem um acesso de remorso, porque não foi seu talvez, né? Não posso julgar, mas que foi assim, se ele não dissesse isso, eu talvez não estaria dizendo isso aqui, talvez não tivesse escrito o livro colocando isso aqui. E ele chamou o maior inimigo dele, que é inimigo dos laboratórios, porque é um jornalista alemão muito reconhecido, escreve, é uma pessoa que estudou biologia, é formado em biologia e bioquímica, conhece da química, e ele vem e chama, 7 meses antes de desencarnar, ele chama esse jornalista para fazer uma declaração. Estou falando do pai do transtorno de déficit de atenção, declara-se mentiroso. Tá? Leon Eisenberg teve uma vida luxuosa com sua doença fictícia. O homem tinha tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro. E aquilo foi espiritual, com certeza. Porque se ele não se declara... Quantas famílias... Tem um vídeo que está lá no link... Você falou do livro? Que tem um link no livro?
Esqueceu, mas no final você vai falar. O livro já nasceu em um mês, não é um mês, né? Com YouTube, com site, graças a elas duas, e com Facebook também. Então lá tem um link assista para você ver quantas crianças morreram. Olha, ele matou mais de Hitler. Matou mais do que Hitler, se fizer uma conta, porque matou famílias. Mutilou famílias, porque é o momento que você, e principalmente o grupo futurista que estão aqui sentados, os seus filhos, que é mais ou menos assim, vou fazer aqui em cima mesmo. Ela é a médica e eu sou o pai, ela é a mãe, agora eu sou o filho. Você diz assim, aí a gente pergunta para ela assim, o que ela tem, doutora? Pergunta para ela aqui. Isso. O que ela tem, doutora? Aí eu sou a filha, passa, agora ela diz assim, você faz assim, porque aqui eu não sou homem nem mulher, não tenho sexo. Aqui eu sou um eunuco. Né? Na hora que eu estou trabalhando, eu não tenho sexo, eu sou um homem ou mulher. Pergunte assim, mas quem quiser achar que eu sou mulher, não tem problema, eu não tenho preconceito, porque o espírito não tem sexo, né? Eu já faço isso que é para poder, porque quando a pessoa tem muito preconceito, volta como mulher. E quando é homem, volta a mulher no corpo do homem. Se bem que as mulheres todas elas assim, quando a outra eu quero ser homem, eu digo, por quê? Para não ter que limpar a casa, eu digo, mas o homem também limpa, minha filha, isso já passou. Mas vamos lá, aí diz assim, aí tu faz assim, você vai dizer, ela tem déficit de atenção, vai. Fala. Ela tem déficit de atenção. Dependendo da criança, ela fica com aquilo marcado dentro dela. Então ela cria, aí é onde cria os esquizofrênicos. Todos os esquizofrênicos que tiveram aqui, todos eles, salvo uma moça que a gente mandou para Curitiba, todos eles não, salvo aquela moça, que todas as casas espíritas disseram que era obsessor. Quando chegou aqui, eu perguntei à irmã Lúcia na época, irmã Lúcia, eu não estou vendo nada aqui só está vendo alguma coisa porque a minha mediunidade está falhando. Ela disse assim, não, meu filho, não está falhando não, essa moça aí, ela tem um efeito psicótico mesmo, ela tem que ser internada num coisa porque ela ficou com trauma. Aí ela me mostrou o trauma da moça, clareou para mim assim, eu vi a visão. Ela teve um namorado em Florianópolis, o namorado era muçulmano, ela queria se doar para ele não ir embora, porque ele tinha uma noiva, não sei aonde. Ele pegou, disse que era haram, eu ouvi essa palavra. Tem um testemunha disso. Quando a gente chegou aqui fora, eu não sabia de nada da história, eu perguntei, a mãe, teve um namorado de Florianópolis assim, disse, meu Deus, mas como é que o senhor sabe disso? Que a gente não contou essa história para ninguém, a gente está escondendo isso de todo mundo, das casas espíritas, dos médicos, todo mundo, que é uma vergonha para nós, que a nossa filha ficou nua e queria se entregar. Aí é o quê? Porque quando eu não via nada, eu digo, eu não vou estar inventando como os outros médicos, que chega para outro médico e faz assim, tu é médium. Mas eu não consigo ver. Eu perguntei a Divaldo, esse também não. Divaldo disse, nem Chico também não conseguia ver. Eu disse, então, como é que os cabras conseguem ver que o outro é médico? Porque eu não consigo ver. Não sei onde é que está o negócio, onde é que está escrito. Se tem uma chapada, eu sou médico. Então, muitos esquizofrênicos que estiveram aqui é chantagem emocional, porque quando criança disseram que ele tinha algum problema. Então, assim, eu sou esquizofrênico. Assim, só sou esquizofrênico perto da minha família. Quando a minha família está, eu digo... Agora, quando eu estou com meus amiguinhos, eu sou totalmente bom. Aí a minha amiguinha vai lá em casa. Isso quem me disse foi essa semana, a pessoa disse, olha, eu quero dizer um negócio para o senhor. Tem uma pessoa lá indo na casa, que com a mãe dela e o pai, ela é esquizofrênica, mas lá na turma ela é totalmente sã. Isso pode ser um espírito, só pega ela em casa, eu olho para casa da moça e digo... Jesus, eu digo, acho que é minha filha. Quem sou eu para me meter nisso? Vou nada, isso é um boi de piranha, como diz na minha terra, não vou não. Ainda sobra para mim ainda. Que as pessoas querem muletas, e esse homem destruiu milhares e milhares e bilhões de lares no Brasil e no mundo. Eu rezo por ele, tem gente que está com ódio, não, eu rezo para essa criatura, para que ele possa sair dos lugares. Agora, o que ele fez talvez foi a consciência dele, espero que tenha sido, porque se foi a consciência de outros espíritos, mas a decisão era ele, né? Mesmo que foi o espírito que sopraram, a decisão foi dele. Então tem um grande mérito ainda que nos últimos momentos de sua vida, 7 meses antes, olha o que ele fez. Quantos aí? E outra coisa, eu falo no livro, tem médicos e médicos. Tem médicos que são incautos. Tem médico que está tão no automatismo que está passando receita, mas nem sabe como é que é esse DSM-5, 4, 3, 2, 1. Nem conhece, eu conheço mais do que eles. Tem psiquiatra e médico que nem conhece a profundidade, nem sabe que está acontecendo isso no mundo, porque o livro de Alan Francis, que é outro, que trabalhou no DSM, que foi o relator, o presidente do DSM-4, ele está querendo, Salving Normal, né? E ele quer botar aqui o livro que é Salvando o Normal aqui no Brasil, e faz 2 anos que não encontra editora. Será por quê? Quem é que sabe por quê? Quem é que acha que por quê não consegue aqui no Brasil editora? Tem em 17 línguas já. Tem até em sueco, em espanhol, mas não tem um livro em português, porque no Brasil ele não encontra editora. Será por quê, hein, ele não encontra editora? Eu sei. Eu tive na Bahia, em Lauro de Freitas, eu sei, eu vi ali o negócio. Tive contato com terapeutas, eu sei, porque os terapeutas vai tirar o grande brilho dos terapeutas.
que é de dizer assim, vou passar tal remédio para você. Não vai ganhar mais gorjeta do laboratório. Questão 895 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec. Entre todos. Olha, ele vai chegar na 900, ele nem tinha chegado na 913 para falar do egoísmo. Ele está lá pela 895. E pergunta mais ou menos assim, porque entre os vícios, tal, qual é aquele que poderíamos dizer como ruim? Ele fala assim, ó, entre todos os vícios, a pior coisa do mundo, e a resposta é muito grande, estou colocando no meu sabor das minhas emoções, é o interesse pessoal. Se você faz tudo com o que vale é a intenção, lógico, né? Eu tenho um interesse pessoal, mas a intenção ela é boa para chegar no objetivo e ajudar as pessoas, chegar no objetivo de não tirar nada de ninguém, ótimo. Mas nem sempre é assim. Vocês estão chocados ou não? Ou acreditam ainda em déficit de atenção? Pesquise lá no Google, não acredita em mim. Pesquisa lá. Tem gente que deve estar aí, ai meu Deus do céu, mas meu filho tem déficit de atenção. Isso é uma muleta sua, criatura. Faça isso não, salve seu filho. Olha, nessa viagem para Poços de Caldas, nem aqueles livros todos que foi vendido, nem aquele negócio todo que me aplaudiram, não valeu nada como aquele rapaz de 39 anos ou 40 anos, quando chegou assim, pegou minhas duas mãos chorando e disse, o senhor me libertou e libertou meu filho. Quando chegou em casa, eu vou jogar aquela Ritalina no lixo. Já valeu a minha viagem, já. Saí de lá, 1h da manhã, não dormi, né? Você te cochilou, cheguei aqui, em cima do evento, só entrei na minha casa, tomei banho e fui para o evento, sem dormir. Mas eu estava tão contente com isso que eu dirigia só pensando nisso. Quando eu pensava no rapaz, me dava uma força para dirigir muito grande. Já valeu a minha viagem. E aqui o Grupo Natural de Inteligência dos Fazedores, que é no caso delas duas aqui, mas a minha esposa, que tem uma formiga mordendo. Essa bactéria está fazendo o que aqui? Isso está me irritando. Então, também, elas podem ter raiva contida e irritação, que vem do PEN, que é da ira, chamada de pecado capital, que nojo, né? A ira é uma coisa boa. Não é essa ira brasileira, não é outra ira. É a ira da justiça, como Martinho Lutero, que protestou no castelo de Edimburgo, na Alemanha. Era calvinista, deu um negócio nele assim, eu li a biografia dele toda, disse que ele tinha a mesma coisa que muitos fazedores têm, quando fica assim com muita raiva contida, intestino preso, enfesado, sabe como é que é enfesado? Aí quando desenfesa, ai! Porque isso faz parte do humor, diz que o intestino preso faz parte do humor da pessoa. E por isso que eu tenho um bom humor, né? Sou igual a Socó. Socó é um pássaro do Nordeste. Ele come o peixe vai embora. É verdade, tem um Socó. Me lembrei agora. Minha mulher, depois de casa, ela vai dizer, meu Deus, por que tu dá esses exemplos chocantes? Eu digo, porque sai, eu sou muito espontâneo. Tá aqui, ó, já saiu. Mas vamos lá. Esse grupo de inteligência tem maiores níveis de estresse e irritação. Função reencarnatória dele. Da minha mulher, você e os outros fazedores que estão assim, né? Lá tudo ali, ó. Já vi uma daqui, tá ali assim. É aprender o dever, porque em outras encarnações não aprenderam o dever. É terminar o que começou, porque em outra encarnação não terminava. E agora eles têm que terminar. Espera só um pouco que eu estou terminando. Porque não consegue. Aí uma pessoa que são dos disponíveis quer ser desse grupo. Aí eu digo, eu faço um exercício bom, muito bom. Minha esposa estava com 2 pratinhos, a Débora se cortou lá. E você é uma pessoa disponível, né, que quer ser desse grupo. Disponível, quando a pessoa se corta, vai lá até chupar o sangue do dedo, né? A minha mulher, a Débora, mãe, me cortei só um instantinho, vou terminar esses 2 pratos, a mãe já te socorre. Isso é caso real, não é? E aprender responsabilidade. Tem gente que está nessa base, mas ainda não consegue ser responsável, porque é muito forte do homem velho que está lá. Lembra que eu falo do homem velho bastante no Nosfera ali? Eu gosto de escrever espalhado, que eu fiz isso em outras vidas. Você pega esse com aquele, junta que você vai entender o que eu estou dizendo. Se não juntar, não entende. Eu vou trazer tudo de mastigado para vocês. Esse aqui foi bem mastigadinho, tá? Como eu estava em Londres, não tinha ninguém para encher meu saco, não tinha ninguém para fazer nada. E aí eu tive uma solidão. Mas não era depressão, a solidão foi bom. Eu peguei e escrevi o livro. Fadiga adrenal. Meus irmãos da homeopatia, eu quero fazer um apelo. Vocês estavam indo tão bem, trazendo todos nós para o natural, a fitoterapia que é maravilhosa. Aí vocês se juntam em rádio por aí para escrever que tem fadiga adrenal. Meu Deus, não existe isso. Isso faz parte de um grupo natural. Sei que eles estão achando isso por causa dos pacientes que chegam. Aí, como eles querem resolver por causa da caridade, aí criam também imitando o pessoal, os tubarão grandes. Não faça isso não, porque vocês vão virar tubarão pequeno, daqui a pouco cresce também. E vão morder as pessoas. Não é? Quando entrar na água da vida, que é do sistema Matrix.
E aqui eu não vou focar muito, porque no livro tem todos isso aí, que são cada grupo de comportamento natural, de inteligência, né? Eles têm os neurônios apropriados, né? Que são da dopamina, por exemplo, dá um exemplo aqui dos otimistas, tem mais dopamina do que a gente. Tem muita gente que para ter dopamina, tem que comer chocolate. Mas passou a sessão do chocolate? Come chocolate? Passou? Aí vai ficar chocolatra que chama, né? Porque ficou viciado, tudo vicia o organismo, tudo, condiciona, né? E aqui a célula possui memória. Os hábitos, gostos, sentimentos e aptidões são assim formulados e, por fim, armazenados no DNA, como uma memória da personalidade, uma espécie de perfil do indivíduo. Eu explico bem isso no livro. O princípio elementar natural, ele dá também, porque se não fosse assim, não prendia essa questão orgânica. Pode ver que eu posso provar com todos os nêutrons, ou quem tem um nêutron dentro de si um pouco, que vai precisar da parede. Pode ver que vai precisar da parede, o nêutron, para se encostar. Isso é uma memória celular. Eu não consigo deixar de ser neutro. Eu consigo usar o meu lado futurista mais forte. Mas eu nunca vou conseguir ficar assim como neutro. Ó. Desligado. Quem inventou a yoga, aquela yoga antiga, de ficar assim? Vazio, 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 escutando o inaudível. Todos os neutros do mundo. Agora, o futurista disse para mim em Brusque, eu consigo! Discutiu comigo, um cara riquíssimo. Disse que ele foi para Balneário Camboriú ou foi Itapema, tinha um cara com aquele negócio assim. Aí disse que ele se sentou lá, o cara mandou ele sentar naquela posição, ele sentou, né? Cruzou as pernas, eu não sei fazer. Disseram que o espírito fez isso aqui dia desse comigo, né? Coitado, como é que ele conseguiu cruzar esse negócio aqui? Ele disse que ele fez assim, tum! Se tivesse quebrado minhas pernas, eu ia cobrar. Então, aí esse empresário foi lá. Chegou lá, ele cruzou as pernas, aí ele, assim que ele fechou o olho, ele fez assim, ó. Aí o homem fez assim, faça um mantra. Aí ele pegou, começou a fazer o mantra dele. A agenda dele todinha da semana, do mês, não sei o que lá, eu estou comprando isso aqui. Quando, mas só que ele já foi embora, né? Aí o homem fez assim, ó. Perguntou, disse para ele assim, que mantra profundo. Ele fez assim, muito profundo. Não vai conseguir, porque não nasceu para fazer isso. Porque vai ter ansiedade que vai gerar aquela neuroadrenalina negativa. Como é que é a noradrenalina negativa? É a pessoa não consegue dormir. Meu Deus! O que foi? Não, estou com dor de cabeça. Dor de cabeça é porque é muita... A cabeça daqui fica aqui, ó, ligado isso aqui, aí dá dor de cabeça. Aí não passa, porque é preocupação. Se passar, aí eu não relaxo também. Porque entrei no condicionamento, vai passar 6 meses a um ano fazendo um trabalho para relaxar. Porque tem um condicionamento de Pavlov, que eu também trago ali, explicando de uma outra forma. O russo Pavlov, né, tocava sirene, lograva saliva nos cães e não tinha mais a comida. Nas 11 horas perto de comer, não é verdade? Assim está a pessoa. Quando ele lembra da fábrica, lembra do escritório, lembra assim, já dá aquele negócio. Será? Aí vai passar. Isso é condicionamento, que para sair, não sai logo, porque você condicionou vários anos. O condicionamento para sair, ele sai, mas tem que tirar. E tem a memória da célula, né? São as estruturas de cada PEN. Essa memória reflete em suas capacidades aptidões, como se relaciona com os outros seres vivos e com o meio. Porque, veja bem, uma pessoa que é fazedora, nasceu com a aptidão inata de organizar, de se movimentar o dia todo, não quer nem socorrer a pessoa porque tem que terminar o que faz. Uma outra pessoa não vai ter isso na célula, essa memória celular do PEN. Não vai ter. E aqui existem relatos, documentos de pacientes pós-transplantados, é do Paul Pessal, né? Eu trago um relato lá, de umas histórias do menino de 13 anos, tem relatos fantásticos, eu trago lá no livro, por exemplo, de uma violinista, né, que nunca gostou de bebida alcoólica, mas recebeu um coração do homem que era cervejeiro, tomava aquele chopp, devia ser de Blumenau, não sei, da Alemanha, e recebeu, e a moça, de repente, começou a ser chopeira, tomar todas as chopp assim. Imagine, isso tem, quer dizer, aí ele, no livro dele, explica lá que a célula do coração tem uma memória mais forte do que a célula do outro corpo, por causa do sentimento. Lembra da terceira coisa? Lembra do divisor de águas? Conecta mais, ok? A única crítica que eu tenho para ele e para todos os autores emocionais é que quer que a gente botar tudo na inteligência emocional. E as pessoas saem falando de boca cheia, inteligência emocional. E a inteligência ativa que ninguém fala? Dos executores. Na verdade, fala da inteligência racional, que não se relaciona, fala da inteligência emocional, mas não fala da inteligência ativa, porque fica faltando no mundo, fica o mundo sem um braço.
E aqui, o autor, né, segundo o Dr. Paul Pessoal, as células têm memória no coração, carregam um código energético especial que nos conecta com os demais seres humanos e com o mundo à nossa volta. De certa maneira, sua teoria explica por que muitos transplantados, com ele mesmo, pode comprovar, passam a manifestar traços da personalidade do doador. Isso eu achei fantástico, por isso que eu trouxe. Quando eu falo do emocional lá, falo de células do DNA, eu falo também um pouco dele, porque tem uma conexão dele com o que eu estou falando no livro. E todos os links que eu fiz, eu trago comprovação científica, né? Então é para o cara se rasgar, ele vai ter que ir atrás daqueles cientistas e dizer que eles não estão certos também. Então entra eu e os cientistas também no meio. Olha aqui, elas pulsam mesmo quando estão fora do corpo. Diz que as células do coração, elas pulsam mesmo fora do corpo. É o único órgão que você leva, né, pulsando, não é verdade, para fazer o transplante? Então ela tem umas células rítmicas, ela tem uma energia rítmica, ela tem uma memória muito especial. Eu nem trouxe o caso do brasileiro, que há muitos anos saiu no Fantástico. Não há muitos anos, talvez quem tem 15, 16 anos, ou 17, 18, eram bebês. Era um caso de um rapaz que recebeu um coração, ele nunca gostou de futebol. E o coração que ele recebeu era de um corintiano, é verdade? E ele começou a passar a torcer por futebol e torcer pelo Corinthians. E toda a família achou estranho. Quando foram procurar a história do doador, o doador tinha sido corintiano doente. Aí, para muito espírita desinformado, vai dizer que ali é o espírito do homem que ficou no coração, atormentando. Que, olha, criatura, aqueles espíritos que adoram o obsessor para poder trabalhar na casa espírita. A pessoa vai tomar um passe, e aí, como é que eu estou? Tiramos 40, mas ainda tem 60. Esses são aqueles que fidelizam a pessoa através dos obsessores na casa. Mas não é isso não, são as memórias celulares que são muito fortes nessa parte, nesse órgão fantástico que é o nosso coração. Diga-se de passagem que o Dr. Zerbini escreveu uma época que estava aqui o Dr. Hernando e Ian Stevens escrevendo, não foi? Essa psicografia dele é muito forte sobre o coração, sobre o amor, né? Fala de dados, está aqui nesse livro, fala de dados que jamais eu podia conhecer, porque são dados muito de quem faz cirurgia em coração. A nossa casa traz muita coisa. Muita gente, quando chegar no mundo espiritual, muitas pessoas vão dizer, eu tive lá e não dei bola para esse Zezinho do inferno de nada, de bosta nenhuma, e não dei bola para o pessoal porque eu estava preocupado com meus conhecimentos, com minhas coisas. Mas a oportunidade está aí. Olha um pouquinho para nós, porque nós estamos aqui, não queremos ser nada, só queremos passar o conhecimento. Todos nós aqui do CEIU, não é verdade? Vamos lá. Porque a gente só vai saber quando desencarnar quem é quem. Ninguém sabe quem é ninguém aqui. A noradrenalina, falei para vocês, ela vai em 3 grupos. Ah, mas o continuador também tem. O continuador tem, que é aquele medo que impulsiona ele de uma ansiedade negativa. E pode travar o continuador. Travar totalmente. Eu estou explicando no livro lá. A adrenalina é um hormônio, um neurotransmissor muito conhecido. Ele é secretado pelas glândulas suprarrenais. Está vendo você? Quem diz isso é a ciência. Eu só recebi a psicometria que ali tinha... Eu não sabia disso. Aí fiz a conexão. Foi muito rápido, 1 mês, eu tive para fazer essa conexão toda, mas graças à psicometria. A psicometria me adiantou pelo menos, eu acredito, uns 10 anos de estudo, que eu teria que ter para chegar a esse nível de informação que eu coloquei num livro. Então está aqui, tá certo? Já agradeci muito ao Papai do Céu por ter essa psicometria, porque eu odiava ela. Foi com ela que eu ia parar na psiquiatria em Recife, então todas essas mediunidades eu tinha ódio mesmo, eu tinha pavor. Eu fui até os 2 anos e 8 meses por causa desse negócio. Hoje em dia, veja como a vida muda. Hoje em dia eu agradeço a Deus de poder ter essa psicometria e de poder fazer isso. Senão não tinha condição de fazer. Por mais que eu seja um espírito que já vim com certa formação do outro mundo, hoje eu já reconheço isso, porque não é uma pessoa sem estudo como eu conhecer tudo isso e ter uma mente tão vasta para conhecer isso, eu tenho que ter algum arcabouço do passado. Graças a pessoas como o professor Clóvis Nunes e tantos outros que me incentivaram a me mostrar esses outros lados que eu não conhecia sobre mim mesmo. Tá certo? Não estou fazendo autobiografia aqui, mas dando um exemplo de como trouxemos isso aqui. Bem, e aqui, certa feita, uns 12, 13 anos atrás, se a memória não me engana, saiu na televisão em todos os telejornais que uns cientistas tinham descobrido o DNA da Aventura, Franco, que é seu, da Jaqueline, da Sabrina Roth, né, de todos os otimistas, do José, né, José? Então eles pegaram só pessoas como vocês, devem ter tirado o sangue, DNA da Aventura, porque eles gostam de tudo que for novidade, né? Viver só hoje, nem o amanhã, nem o ontem, não é verdade? Não quer saber do dia de amanhã. Se receber 3 trilhões com aquele homem, gasta em uma semana ou não gasta? Se der para gastar hoje, não gasta 3 trilhões assim, vai, né? Já compra 20 navios, manda afundar, pronto. É assim que eles fazem, meu irmão, é assim. Né? É verdade, porque se o otimista nascer no Rio ou no Nordeste, aí o negócio pega. Sua sorte é que você ainda é de Blumenau. Mas adora Rio de Janeiro. Opa, é verdade. Anúncio?
Fiesta MLP, é de alguém daqui? Que cor é? Preto. Não tem placa? A luz acesa, só é por causa da bateria, não fica com vergonha não. Ah, tá trancando a caminhonete também? Ah, meu Deus do céu. Então não é de ninguém daqui? Ah, é aqui, ó, já encontrou, ó. Tá de verde, é esperança, ela vai tirar. Ó, o Marcelo Rosenbrock não avisou para ela. O DNA, é brincadeira, Marcelo. DNA da aventura fogem da dor e de problemas. Não foge ou não foge? Foge ou não foge? Vamos lá. Agora aqui eu vou falar sobre Mahatma Gandhi. Veja bem, a base existe. Chico Xavier e Mahatma Gandhi vieram numa base para acalmar, para ter inibidor. Quando Emmanuel diz aquela frase clássica, né? Dos filhos, que serão os livros que ele estava a fim de casar, ele inibiu tudo porque é o inibidor. Mahatma Gandhi, o espírito dá cores à base muito melhores. A base está aí. Pode vir um espírito do umbral, como pode vir um espírito mais avançado. A base é a mesma, agora o que é que dá a cor é o espírito. Por isso que tem fazedor mais iluminado, menos iluminado, tem neutro mais iluminado. Você vê que o João Paulo II, como disponível, não era carismático? Foi o Papa que todo mundo queria tocar e beijar, assim, ó, fazer uma tutu-cutuco nele, não é verdade? É verdade. Madre Teresa, que está magrinha, todo mundo queria apertar ela e quebrar os ossos, de tão, né, carismática que ela era. O carisma dos disponíveis nasce naquela base. Já o neutro nasce, ó, Mahatma Gandhi, não é? Chico Xavier, Nelson Mandela, que ficou lá dentro, né? Não é verdade? Porque são pessoas que não gostam de maneira nenhuma de nenhum conflito, nem verbal. Personalidade presente, novo comportamento, novas habilidades, né? Cura de males, cura integral, evoluindo e experienciando. Então a reencarnação ela entra aqui no homem velho, ó, a personalidade anterior, a necessidade de transformação, o resgate, expiação e aprender e evoluir nessas bases que é o PEN, o princípio elementar natural, que está na Terra. Ó. Eu não criei nada, eu sou um mero, simples, mero descobridor de um código natural que se chama PEN, princípio elementar natural, mais nada. Agora, para encerrar, gostaria de, eu acho que está na hora de encerrar, né? Já são que horas? Meu Deus. Jesus Cristo, se vocês não me falam nada, todo mundo com sono, já vou adiantar aqui. Eu passei isso todo falando esse tempo. E vocês não sentiram nada, não? Não sentiu, não? Mas não hipnotizei ninguém dessa vez, não foi? Então, o perfil ser estimulado às novas reorganizações, novos pensamentos, e até mesmo se utilizar dos egos de apoio, que isso aí é uma outra coisa para a gente falar. Então está aqui, ó, novo perfil, nova experiência. Novo PEN, nova experiência, novo aprendizado. Quando na questão 804 do Livro dos Espíritos, é uma questão que eu gosto muito, porque me intrigava também antes de eu fazer essas descobertas, quando a gente fazia esses estudos do Livro dos Espíritos, eu ficava muito inquieto com aquela resposta dos Espíritos, que ele vai, a resposta é muito grande, mas lá pelo meio, ele forçosamente, porque Kardec muito sábio, né? Muito perquiridor, o Espírito diz assim, porque Deus assim o quer, parecia até uma resposta assim para Kardec, porque quer. Aí o que me deixou um pouco assim, que quer que a gente experiencie várias aptidões. Porque a pergunta 804 é porque existem várias aptidões. Por quê? Porque Deus o quer, porque a gente experimente. O neutro hoje é um neutro, tem aptidão de observador, na outra ele vai ser um fazedor, na outra ele vai ser e por aí vai. Para a gente, todo mundo, né, poder se autocurar e sermos, né, agentes da nossa felicidade. O livro Você é a Cura, não é? Stop Doenças Inventadas. Outros livros complementares são ali, mas hoje a gente falou desse aqui. É um livro que traz também no meio, para quebrar um pouco de ciência, eu trago uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo. Queria dividir com vocês, mas eu acho que eu não vou dividir não, vocês vão ter que ler o livro. Só vou dar só como foi. Eu estava voltando e resolvi voltar pela França. Só que Paris eu já fui umas 3, 4 vezes. Mas quando eu estava indo, começou um nomezinho na minha cabeça. Eu não sei, se minha filha teve aqui, ela vai se envergonhar, porque de francês eu não entendo nada, nenhuma vírgula. Tinha maior dificuldade lá, eu fazia assim, ó, speak English, e só fazia assim, ó, a little. Mas como dizer assim, vou falar pulso um pouquinho contigo, né, em inglês. E, embora eu tenha psicografado, aquela psicografia do Remy Chauvin, né, na frente do professor Clóvis e Nando Cordel e todo mundo, eu não sei nada em francês, tanto que lá eu tive uma dificuldade enorme. Passei um domingo todo, dia 25 de outubro, peguei um trem, porque quando eu vinha no trem bala, aquele trem que passa pelo Canal da Mancha, lá por debaixo, lá que vem para a França, começou isso na minha cabeça, Fontainebleau, Avon, Fontainebleau, Avon. E eu digo, o que será isso, rapaz? Será que é algum código, alguma coisa? E quando cheguei em Paris, eu digo, aproveitar que estava naquela estação, digo, vou procurar isso aí, porque aquilo começou já eu estava em Londres quando começou isso, então o trem estava saindo. Fiquei
Fiquei com aquilo na cabeça. Eu digo, vou escrever do meu jeito que eu estava escutando. Eu escrevi tudo errado, não tem nada a ver. O nome é bem diferente. Eu escrevi fonte Noah Blue Avon, não tem nada a ver. Eu pensei que era Blue de Blumenau, né? Não, é Blau, é outro nome lá. E aí eu peguei, fui com tudo, cheguei lá, na estação, foi um sacrifício para comprar aquela passagem tão grande, e dava errado, eu ia e voltava e ninguém sabia, porque ninguém quer falar inglês direito, dizia que era num canto, era na outra. Perdi o trem das 10, perdi os trem das 10, peguei o trem das 11, igual aquela música, mas foi verdade, o trem das 11. Cheguei lá, era meio-dia. Meu Deus, só tinha mesmo uma foto que eu tinha pego pela internet, fazendo a minha mulher pegar lá. Ela disse, mas diz o nome. Eu digo, eu não sei o nome. Mandava para ela o nome, para ela procurar com a Débora na internet, que a minha 3G lá não tinha coisa, não tinha nada. O David tinha colocado na internet daqui, fajuta, coitado, já com 2 minutos, se alguém viesse qualquer coisa do Zap, já ia embora o negócio. E aí eu fiz uma oração, digo, meu Deus, o que é que eu faço aqui? Aí eu digo, vou descer. Eu mostrei para um homem o nome lá, Priori, não sei o que. Ele fez aqui, desce essa escada aqui. Eu não sei. Quando eu vou descer a escada, parei no homem. Qual é a possibilidade de acontecer isso? Cheguei no homem assim, disse assim, speak English. Ele disse, yes, speak English. Eu digo, aí ele perguntou, que língua você fala? Eu digo, falo português, né? Eu disse inglês. Ele fez, eu sou português. Meus pais são portugueses, nasci aqui. O que você está querendo? Mas ele tinha um pouco de retardamento, ele não era um rapaz... ele tinha depois eu percebi isso. Porque, não... Com respeito, ele tinha um retardamento assim, ele não era uma pessoa totalmente. Aí ele veio, disse que queria ele disse, vou tomar café e já volto. Aí eu digo. Aí eu disse, poxa, o cara me abandonou aqui. Daqui a pouco ele volta. Aí eu entendia que o ônibus não saía naquele horário. Ah, tá. Depois peguei 15 minutos de ônibus, ele me levou para o castelo. Mas aí eu disse assim, vou no cemitério. Aí eu fui no cemitério andando. No castelo, esse cemitério fica aqui, ó, 700 metros. Fui no cemitério, meu Deus do céu, não achava cemitério. E eu já sou meio perdido. E aí o cemitério não tinha nada, informação nenhuma. Procurei de catatuba, deu o cemitério todo, não achei. Aí fui lá no castelo de novo, um castelo lindo que tem em Fontainebleau. Chegou lá no castelo, aqueles cocheiros que fazem aqueles passeios, né, com aquelas coisas de francês. Mostrei para ele, o homem conhecia tudo. Ele disse, você vai seguir isso aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui? Siga, um bosque enorme. Mas um bosque toda a vida, segui. Quando eu cheguei lá, estava com a língua lá de fora. Aí eu subi uma coisa assim, aí não aguentava mais. Vi uma mulher sentada, aí eu... Speak English, ela, a little. Aí eu expliquei, ela não falava inglês. Aí eu mostrei a foto, aquelas Good F, Catarina Desfield, que eu vi, não tinha nada, ela não conhecia ninguém. Mas o Priori, ela disse, Priori. Aí ela disse, stop, para ficar quieto. Meu Deus, o que aconteceu? Daqui a pouco chega um carro. Um francês, bem pretão, assim, bonitão, dirigindo. Um na frente, um senhor, ela entrou aqui, disse, entra aqui. Eu entrei, eu digo, cara... Se quiser me sequestrar, vamos me sequestrar. Eu digo, entrei. E ela meio assim, autoritária. Fica aí. Aí depois, falando em francês lá, que eu não entendo nada, aí o cara começou a falar italiano, o senhor da frente, dizendo, e eu sou italiana, e a pari italiana. Aí eu me lembrava das brincadeiras do meu sogro, que se viu um pouquinho, eu digo, olha, eu dei uma italianada com ele ali, não é? E disse para ele mais ou menos o que eu queria, aí ela disse, aí o outro disse que já sabia. Me deixaram aqui, fizeram aqui, é aqui. Eu digo, grazie, né? Merci beaucoup, e fui-me embora. Chegou lá e encontrei o negócio. Rapaz, olha aí. Fui falar com uma pessoa lá, tinha um negócio que construíram um negócio de velhinhos lá, um departamento, perguntei a mulher que estava lá da cozinha, ela me disse onde era. Quando chegou lá, o portão fechado desse local, fiz a volta, tudo fechado, voltei desanimado. Quando eu volto para cá, o portão não estava aberto. Entrei. Mas aí deixei o portão encostado, e vai que alguém fecha, fico preso. E aí comecei a fazer volta ali, daqui a pouco eu tive tanta psicometria, gente, eram umas vozes assim, mas eu queria tirar foto também. E apareceu uma pessoa do nada e tirou a foto. Agora não sei se essa pessoa é morta ou viva, né? Esse detalhe não vou contar, que está tudo no livro. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês uma frase. Você é a cura. Muita paz e que o Papai do Céu abençoe todos nós. Obrigado. Obrigada, Zé. Nós temos que agradecer realmente por ter participado disso, né? Desses ensinamentos, dessas informações, de ter o privilégio de ter aqui, ouvir essa palestra e ter esse livro, né? Como o Zé falou, é um livro que já nasceu com site, com Facebook, com o que mais, Gabi? Com YouTube. Então, vocês podem entrar lá. Está no livro, tá? Mas é www.voceeacura, porque não pode ter o acento, né? Tudo junto. .com.br e tem... Está no livro, né?
Tem, Na tá na orelha. orelha do livro. E tem Uma um pro- desafio. O desafio é. Você vai contar ou eles acessam? Não, Pra você conta, saber. você conta melhor. Eles acessam e vê depois. Pode contar. É melhor a Gabi falar, não? Isso aí? Isso. Eu ia passar para ela. O desafio, então, é desafiando, né? Lógico, as pessoas que lerem o livro a contar quantas vezes aparece a palavra você no livro todo. Vocês podem olhar capa, contra capa, enfim. E, através do site, enviar um e-mail com a quantidade, né? Então, as 50 primeiras pessoas que acertarem a quantidade de vocês vai ganhar algumas horas de coaching. 8 horas de coaching, né? 8 horas de Pode coaching ser, com inclusive, o via Zé, Skype né? também, sim. Se não for de Blumenau, vai ser por E no Skype final desse e vai ser coaching, combinado. viu, Gabi, no final do coaching eu vou fazer uma coisa que algumas pessoas aqui têm, mas eu parei de fazer porque todo mundo queria. É o mapa tridimensional da personalidade. Levanta a mão quem tem esse mapa. O Robson, você. É quantos por cento de acerto? 100% de acerto. Em toda a tua trajetória, não é um mapa astral, é o mapa tridimensional das personalidades. Tem um detalhe, o você está tudo em letra maiúscula, que é fácil de contar, né? Agora a gente não vai dizer quantos tem. Aí lá vai ter só uns detalhezinhos, prazos. Lá tem alguns Singular. detalhes, assim, Tem de onde- regrinhas. Pode Tem as regras acessar no lá site. que... Tá em blog, né? Em blog. No blog do site, isso mesmo. Então fica lançado o desafio aí. Os 50 Lançamos em Poços de primeiros. Caldas, né? Já tem vários e-mails de Poços de Tem Caldas. lá os 50 primeiros de lá e os 50 primeiros daqui também. Tá? Então está lançado a partir de hoje à noite. Vai estar pronto? Não tem Meia-noitezinha, muita- assim, né? Porque a gente vocês- tem que colocar o desafio daqui A partir de hoje à ainda. noite é quantos Só tal dias? de Poços de Mas Calda tem ainda no quantos dias site. para eles lerem o livro? Hein? Quantos dias? É que é os 50 primeiros que responderem corretamente, mas, né? mas eles têm que ler o livro todo? Né? Tem que ler. Quantos dias eles têm? 30 dias? 30 dias. Então, ó. tá. Mas aí vai ter que ler, porque tem vários você no meio das coisas. Vai passar ali. Obriga você a ler o livro todo, né? Mas ele é capaz de ver todos os vocês e ele o livro. Mas aí vai ser um sorteio, né? Tem 30 dias? Ah, ele é, sim. Vamos lá, então. Ele tem um cada hora. racional Ó, tem uma muito pessoa rápido, ali, mas ó, às vezes é rápido fazedora demais. fazendo assim pra mim, ela não quer nem Ai, saber. ai, ai. É, vamos Então lá. tá, vamos terminar pedindo para o Zé fazer a oração final para nós hoje, então. Não E queria. depois o autor está à disposição para autógrafo. Vocês aguardem que a gente vai colocar a mesinha aqui. Tá bom? Então vamos Passe coletivo, os passistas já vão se todos podem- posicionando. ficar receptivos, né, para o passe também. Papai do céu, espiritualidade, que aqui representam o amor, a paz, a harmonia. Nessa noite, onde a alegria nos contagia, pelo lançamento de uma obra que esperamos fazer a diferença em cada lar, em cada pessoa, trazendo as verdades, a cura de nós mesmos. Lembrando agora de um grande irmão que aqui na terra esteve, que defendeu os animais e a pureza, e nos deixou frases célebres: onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver dúvida, que eu leve a razão, o conhecimento; onde houver discórdia, que eu leve a união; onde houver trevas, que eu leve a luz. Que possamos, como Francisco de Assis, através dessa obra, trazer a luz, trazer a união, sanar a dúvida e trazer o amor para os corações. Que cada um aqui possa receber, no âmago das suas energias, a transformação, a reharmonização, e dos lares que estão nos escutando agora via internet, em cada um no seu trabalho, em seus países, que a paz e o amor e a luz dessa prece, vinda do coração, potencializada pelos Espíritos, possam, de alguma forma, nos tocar e nos melhorar. Assim é, assim será. Muito bem.